laboratório a todos. Muito obrigado. Também nessa lista de parceiros importantes e especial, a gente tem a honra, desde 2016, de realizar algumas das atividades do BR Lab numa unidade muito especial do SESC São Paulo, que é o Centro de Pesquisa e Formação, que, a partir de amanhã, também recebe as mesas abertas do BR Plot. Para falar em nome do SESC São Paulo, eu queria chamar aqui o Rodrigo Gerassi, da equipe de cinema da Gerência de Ação Cultural. Olá a todos e todas, boa noite. Bom, para o SESC São Paulo é muito importante esse tipo de continuidade de parceria, pelo segundo ano consecutivo, muito em torno da área de formação cinematográfica, não só da difusão, né, com exibição. Hoje temos mais de 40 espaços exibidores no estado de São Paulo, não só no CineSesc, mas também nas unidades Capital, Litoral e Grande São Paulo. Trabalhamos desde o cinema tradicional ao cinema expandido, e muito pensando também nesse apoio à área formativa. Como disse o Almodóvar em algum momento, né, pensar o cinema para além do filme, né, não apenas como filme, como linguagem. Cinema também se pensa, cinema também se lê. É isso, vida longa ao BR Lab. Obrigado, Rodrigo. Bom, ainda eu queria agradecer a nossa maravilhosa equipe de produção, que deu sangue para tudo isso acontecer, em especial com a coordenação da Mariana Lopes, todas as instituições e parceiros que possibilitaram a realização dessa edição, ao patrocínio do BRDE Ancine FSA, com a realização da RT Features SP Cine e ao apoio do Sesc São Paulo, Vitrine Filmes, Figa Films, Cinema in Development do Festival de Toulouse, Tribeca Film Institute, Torino Film Lab, Programa Cinema do Brasil e Apex, Instituto Cervantes, Embaixada da França no Brasil, Ministério das Relações Exteriores do Chile, Ministério das Relações Exteriores do Brasil, RECAM, Reunião Especializada de Autoridades Audiovisuais do Mercosul, FAAP, Consulado Geral de Israel, Sesnic, Quintino e Salinas Advogados, com as 4, Abra, ABCA, Big, Revista de Cinema, Latam Cinema, Cinemateca Brasileira, Lira Filmes, Seu Menino Filmes e Instituto Moreira Salles. Todas essas instituições nos apoiam de diferentes formas, com serviços, com prêmios aos projetos, com cessão de espaço, e todos esses apoios são muito importantes para o BR Lab acontecer, tal qual está começando hoje. Finalmente, não menos importante, ao contrário, eu queria agradecer a presença de vocês e dos nossos ilustres debatedores e a mediadora dessa noite. E para apresentar a mesa e falar um pouco mais dessa segunda edição do BR Plot, eu queria chamar o Thiago Dottori, que é um grande parceiro, um grande roteirista e um entusiasta do roteiro, que desde o ano passado assina a curadoria e a programação junto com a gente. Valeu. Obrigado, Rafa. Vou tentar acelerar o nosso primeiro ato aqui, logo para o segundo. É genial poder ter o BR Plot dentro do BR Lab e contar com essas 4 figuras que vão fazer a mesa de abertura aqui. Posso apresentá-los já? Vou ser rápido, mas começando pelo... É curioso. Enfim, obrigado, Rafa. Valeu. Sem ele, nada disso aconteceria. Vou ser muito rápido. Eu fiz FAAP, eu entrei aqui em 97, numa época em que era bem mais difícil encontrar roteiristas. Eu simplesmente nem sabia se existiam, como eram essas pessoas fisicamente, se elas viviam em algum lugar que eu não conseguia encontrar. E o primeiro roteirista que eu conheci na minha vida, nesse palco aqui, 20 anos atrás, você vê que o cara já escreveu coisa pra caramba, foi o Bonassi. Então, por favor, Bonassi, venha para cá, para a mesa. A Cristina vai fazer a apresentação das obras dele, mas muito obrigado de ter vindo, genial. E aí tem a outra roteirista que eu vou chamar para cá. Meu pai sempre fica... filho, como está a carreira? Não, você é um dos grandes roteiristas e tal. Eu falei assim, pô, pai, eu não sou nem o maior roteirista de São Miguel Paulista. Eu cresci num bairro que é São Miguel Paulista e eu cresci na casa em que a Duca morou quando ela era criança. Isso lá nos anos 70, 80. E é incrível, te admiro demais. Uma das maiores autoras de novela do Brasil, que já estreia a próxima novela dela. Por favor, Duca, venha cá para o palco. No Tatuapé, que eu morei depois, eu ainda não conheci nenhum roteirista. Então. Mas de São Miguel, ela é a maior.
E aí, para o terceiro roteirista que compõe essa grande mesa, emocionalmente também estou muito vinculado a ele. A gente está escrevendo juntos uma série. Eu acho que eu nunca escrevi uma série tão legal em toda a minha vida para falar desse assunto que é a paternidade. Estreia 26 de novembro, no domingo, na Globo. Uma série do Antônio Prata, escrita por mim, por ele, pelo Chico e pela Bruna. Vem para cá, Antônio, grande cronista, roteirista, autor de teatro. Que bom que você veio, obrigado. E para mediar, não podia ser melhor a presença aqui da Cristina Padiglione, que é uma das maiores jornalistas de TV do Brasil, sem dúvida. Acompanho o blog dela, fico sabendo tudo o que está acontecendo através das suas informações e notícias. Obrigado, Cris. Valeu. Então, vamos ao que interessa. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É lindo ver o auditório cheio para falar de roteiro e da escrita. Valeu. Tem um aqui, eles têm lá, tem aí. Bom, acho que seria interessante a gente só dar uma pincelada na longuíssima carreira desses nossos painelistas aqui. O Fernando Bonassi acabou de fazer Carcereiros, na verdade não acabou, porque ele continua fazendo, vem aí novas temporadas, e fez com o Marçal Aquino, com quem ele fez também o seriado Força Tarefa, O Caçador e Supermax. O Fernando é de São Paulo, roteirista, dramaturgo, escreveu vários livros, aí os romances Subúrbio, Luxúria, o livro infantil Declaração Universal do Moleque Invocado e o livro Contos SP Brasil, que são esses dois últimos finalistas ao Jabuti. No cinema, a gente tem Carandiru, não é pouca coisa, né? Com direção do Hector Babenco, Cazuza, O Tempo Não Para, direção do Walter Carvalho e Sandra Werneck, e no teatro as montagens o Apocalipse, 1,11, com o Teatro Vertigem, a Arena Canta Danton, com direção de Cibele Forjás, vencedor da Bolsa de Artes, nossa, é muita coisa, Bonassi, vencedor da Bolsa de Artes do Serviço Alemão de Intercâmbio, DAAD, e aí, com isso, ele ficou morando e escrevendo em Berlim em 1998. Foi colunista da Folha também, assim como o nosso Antônio Prata, que é cronista da Folha, também nascido em São Paulo, 12 livros publicados. Adoro, né? Meio intelectual, meio de esquerda, e o Nude Botas, que eu sou fã. Em 2013, ele foi selecionado pela revista Granta como um dos 20 melhores escritores brasileiros, com menos de 40 anos. Olha só, ainda... Né? Saí dessa lista. Agora ele já saiu do mais de 40 Target. anos agora. Já saiu do Target. Bem, escreve as crônicas da Folha, como eu disse aqui. Na Globo, ele participou como roteirista da equipe de Bang Bang, em 2006, e Avenida Brasil, em 2012, A Regra do Jogo, em 2015, da série Os Experientes, que eu também adoro, Sob Pressão, que também fez a primeira temporada, tem novas vindo por aí. Mas aí ele se ausentou para fazer a própria série, né, que está chegando logo. Novembro, né? Atualmente ele está escrevendo, desenvolvendo a primeira série com o Thiago. E Duca Rachid, não é? Que tem aqui também a parceria de Thelma Guedes em vários sucessos recentes, para citar o Cordel Encantado, que é maravilhoso, Joia Rara, e Cama de Gato. Aí Duca iniciou a carreira em Portugal, nascido em São Paulo também, né? São Miguel Paulista, ele já deu a ficha toda. Pelas mãos do Avancini, em Portugal. Ah, que legal! Com o diretor e autor Walter Jorge Durst, que também foi um parceiro do Avancini em algumas das grandes adaptações literárias. O Durst, o Durst e o Avancini fizeram Grande Sertão. Gabriela, também é dos Grande dois. Sertão Veredas. E Gabriela, a primeira versão. Então, a Duca trabalhou em Tocaia Grande, na TV Manchete, que fez grandes coisas também, Os Ossos do Barão, no SBT. Ali conheceu o Valcir Carrasco, com quem ela colaborou em O Cravo e a Rosa, que, aliás, vai reprisar no Viva, sabia? Acabei de dar essa notícia no meu blog. O Cravo e a Rosa. Grande sucesso também de Vale a Pena Ver de Novo, não se esgota, toda hora da audiência. E A Padroeira, que é de 2001. Em 2005, com o Alessandro Marçom e o Júlio Fischer, escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, na sua 50ª versão para televisão, né?
E, em 2006, aí começou a parceria com o Telma, já dei pronto toda a ficha deles. Para começar assim, a nossa conversa, eu queria fazer uma pequena provocação aqui para eles, que é uma acusação que os seriemaníacos têm em relação à nossa produção de dramaturgia, de teledramaturgia, de que a gente não sabe fazer série ao modelo dos americanos, pelo menos, né? A gente não tem o hábito de... A gente tem muito vício da novela, do folhetim, e que aqui talvez os nossos roteiristas sempre se... acabem numa tendência de fazer uma coisa folhetinesca e não uma coisa seriada, como são os americanos. Então, assim, sabemos fazer séries ou não sabemos fazer séries? Aí, falando mais daquela linguagem que não é nem o seriado, nem a minissérie fechada, né? São séries, perseguimos o modelo Breaking Bad, alguma coisa assim. Sabemos, não sabemos? Queria que vocês falassem sobre isso, e aí o papo é livre. Quem começa? Tá funcionando aqui? Acho que bastava essa pergunta, a gente pode falar o resto da noite sobre isso. Primeiro lugar, assim, aceito a acusação, concordo, as séries brasileiras não chegam perto das séries americanas. Mas refuto a ideia de que a novela seria um folhetim e a série não. Mad Men é um folhetim refinadíssimo, assim como Sopranos, assim como Breaking Bad. Aquilo tudo é folhetim, aquilo tudo é uma história seriada que vem desde o folhetim escrito, do gancho, né, que vem lá de Balzac, lá de trás. Eu acho que a gente não sabe mesmo fazer, mas não é porque a gente faz novela quando a gente vai fazer série. É porque não existia essa linguagem aqui. A gente tinha muito pouca série. E também não existia essa linguagem com esse refinamento nos Estados Unidos. Isso é uma coisa... Breaking Bad, Sopranos, The Wire, isso é tudo uma coisa que surge dos anos 90 para cá. Mas eles já vinham fazendo séries e tentando esse modelo há 50 anos. A novela deles era a série, sempre foi a série. Então, se você vai ver o currículo dos caras que fizeram isso, o currículo está no livro Homens Difíceis, né, que é um livro muito bom que explica por que essas séries surgiram. A sala de roteiristas de Sopranos, um vinha de Sheila, Rainha do Deserto, outro vinha de Flipper, o negócio sobre o golfinho. Era um monte de gente que estava fazendo essas séries meio trash, já fazia 30, 40 anos, e que aprenderam muito fazendo isso. Tem uma história de produção lá que a gente não tinha aqui. Está começando aqui. A Globo está investindo bastante, agora tem Netflix chegando aí, e HBO investindo. Então, eu acho que isso aqui, que também não existia, né? Isso daqui para falar de roteiro há 20 anos, há 30 anos. Então, não fazemos também como eles, mas estamos aprendendo e eu acho que chegaremos lá. Eu concordo com o Antônio, e eu acho que tem está borrado, não existe, eu acho, um limite entre o que é folhetim. Os seriados estão com essa cara de folhetim, né? Até a Lucrécia Martel, há pouco tempo, deu uma entrevista falando de maneira crítica sobre isso, né? Dizendo que está se recuperando essa linguagem do folhetim e tal nas séries, né? Eu acho que sim, isso está cada vez mais evidente, e as novelas também estão pegando um pouco dessa linguagem das séries e tal. A gente também está usando um pouco mais isso, né? Então acho que essas fronteiras estão se misturando, essas linguagens estão se misturando bastante agora. E a gente tem uma tradição de dramaturgia que vem do teleteatro Tupi, veio da rádio, por sua vez, e tal. Quer dizer, a gente vem de uma outra escola e a gente vai aprendendo cada vez mais. Eu acho que tem muita gente boa aí fazendo coisas e coisas interessantes, né? Eu acho que a gente está evoluindo nessa questão. Eu só queria... O que você acabou falando, assim, acho que essa impressão de que não sabemos fazer tem a ver um pouco com essa tradição da dramaturgia brasileira, assim, que vem do rádio, que é um texto falado para ser ouvido, não é um texto para ser visto, assim, entendeu? Que é o texto que pratica o roteirista, né? A descrição mais limpa da cena, tal. Então, acho que essa impressão vem daí. Diante de um problema, a nossa tradição estica o problema, não enxuga o problema. Isto vem do rádio, isto vem de quem tem que contar para quem não está vendo o que está acontecendo. Uma vez, a gente pegou um livro do Dostoiévski e começou a cortar a descrição. Recordação da Casa dos Mortos. O livro foi reduzido a 1/5. Porque, no século XIX, o cara tinha que explicar a porra para você. Você entra, abre a porta, entra na sala. A gente lê hoje a casa. E essa descrição de casa simbólica na cabeça da gente já está consolidada.
Isso é recente, isso é produto da cultura recente. E, do ponto de vista do audiovisual, os americanos têm uma cultura de produzir um material, um texto, para servir de base a produtos que são de ação, que é outra tradição dramatúrgica. Que é mais cinema do que rádio, talvez, não? Sim, são materiais que já tinha a imagem há mais tempo do que a gente na narrativa americana, talvez, entendeu? Sim. Mesmo no material antigo do Faroeste, a maneira como narraram a sua conquista do Oeste foi mais visual do que a nossa, por exemplo. Até porque aqui quem fez foi a ditadura, não documentou. Mas, de qualquer maneira, acho que tem uma tradição, sim, que dá essa impressão, e que é bom que a gente conheça, porque os materiais mais bacanas do Brasil tem um pé nessa tradição. Isso talvez não sirva às novas gerações diante das demandas que a indústria fará para essa moçada. Mas o fato é que a gente tem essa tradição, desculpa. E, diante de uma questão, a gente fala, a gente não age. Culturalmente mesmo, isso está aí, é nosso, entende? Então, assim, produzir ação aqui no Brasil é um esforço ainda maior dentro dessa tradição. Por isso que a novela e as séries, os seriados estão trocando experiências, sim. Você vê a novela hoje em dia, às vezes elas fecham uma história, acabou. Você sabe que não acabou, porque, né? Mas, enfim. Só para colocar esse ruído, porque acho que a gente tem uma tradição falatória, assim. Não, e acho que vocês estavam falando isso, eu estava me lembrando do Jorge Moura, com quem eu conversei na época de Onde Nascem os Fortes, porque era uma série. Primeiro que eu achei que a Globo deu esse nome de macrosérie para não chamar de mini-novela, que era uma coisa mais marqueteira do que pela narrativa. Mas, quando começou, eu achei até que tinha uma pegada muito de série mesmo, apesar de ela ter essa exibição diária, que acaba levando um pouco para o lado da novela, e de ter elementos folhetinescos, mas era uma série em que se você ficasse apenas ouvindo, você perdia muita coisa, porque tinha muita coisa que estava quer dizer, na descrição, na imagem mesmo, né? Não vinha no diálogo, você tinha que toda hora prestar atenção no que estava acontecendo. Essa necessidade de ter que, vamos dizer, mastigar o texto, ou explicar tudo, ou dar um desfecho para tudo, ela tem a ver com o folhetim, ou você pode fazer isso em série? Porque a gente falou também sobre a necessidade de se chegar ao público, de serem produtos para a TV aberta, né? A gente fala aqui de Breaking Bad, Mad Men, a gente estava falando lá atrás, são produtos para a TV fechada, tem uma diferença da audiência. Queria que vocês falassem sobre isso também. Quer dizer, a gente está mais ligado ao fato do veículo, da plataforma onde está sendo exibido isso, ou ao fato de isso ter 50 capítulos, de ser semanal, de estar no streaming, enfim, e que diferença, em que modo isso afeta, né, a narrativa do roteiro do que você está fazendo? Eu acho que isso tem muito a ver com a plataforma, sim. Né? Em novela, você tem um texto bastante radiofônico, porque você está falando com um público desatento, né? Que está vendo novela, mas sai para cozinhar, sai para ir ao banheiro, sai para atender o filho. Quer dizer, ele tem que ouvir também, né? Ele tem que ouvir muito o texto. Então, isso tem muito a ver também com a plataforma. Sabe? Eu acredito bastante nisso. Quer dizer, ele não para assistir novela, né? E, cada vez mais, agora o cara vê no táxi, vê no tablet, vê no celular, fazendo mil outras coisas, né? Ainda é muito mais fragmentada essa assistir novela hoje em dia, né? Assistir qualquer coisa na TV aberta. Tem uma outra coisa que eu acho também da novela, que é um gênero em que, até pela extensão da novela, as pessoas ficam meio amigas dos personagens. Elas têm uma sensação que as pessoas estão entrando na sala delas na hora do jantar, toda noite. Então, tem uma coisa que você faz em novela que você jamais faria num seriado, que é repercutir. Então, assim, fulano se separou de fulana. Você repercute isso em vários núcleos. São cenas absolutamente sem ação, são cenas expositivas de algo que você já viu, mas são cenas importantes para a novela, porque você quer saber como é que aquela vizinha... É quase como uma fofoca. O que fulana falou da separação? E o pai dela, menina, o que o pai dela achou? E a outra, que estava com ele porque ele separou dela? O que a outra? Está feliz ou não está feliz? Então, você fica repercutindo, porque é uma outra relação, né? Você jamais faria isso num seriado. No seriado, é ação, é conflito. Isso é uma cena sem conflito, mas esse gênero permite esse tipo. E é legal, né? São cenas, às vezes, e é uma divisão de informação também, né? Porque você tem que ter os personagens. Que personagem sabe o quê, né? Isso é importante também na estrutura de um folhetim, né? Quer dizer, vai além da didática, né? Porque
há uma necessidade de ser didático, de fazer aquilo chegar. Se o cara perdeu um capítulo, ele não pode estar perdido se ele perdeu uma semana, ele não pode estar patinando na novela dali uma semana, porque senão a audiência também perde essas pessoas, né? Então tem uma questão de didatismo e tem uma questão da linguagem também. Essa coisa de você lutar com o cara que vai fazer xixi é muito sério. Não, é verdade. E isso determina, às vezes, formas de escrever. Explico. Eu faço uma coisa, que é o seriado, um pouco ainda mais puro, entre aspas, do que o material que você está trabalhando agora, porque você tem, digamos, um problema específico dos personagens, que é o nascimento do filho, e problemas novos a cada episódio. E aí você tem um prato do dia, um problema novo. Eu faço uma coisa que é um carcereiro que, a cada episódio, resolve o problema. É um herói. Tudo bom, Antônio? Agora que eu te vi. Saudade. Desculpa. Aí, assim, me parei, viu, Tony, e esqueci o que eu estava falando. E aí tem, assim, então, tem o seriado, que é o que eu faço. Então, eu escrevo uma história que se resolve naquele dia. De maneira que, dos 12 episódios da minha temporada, se você não viu o primeiro, e viu o terceiro, e viu o sétimo, você acompanha. Porque a história pessoal do personagem ela é muito pequena e muito reiterada, mas muito pouco. Você entende que o personagem tem uma dor e resolve aquilo com uma certa dor. Você não sabe por que aquela dor, se ele perdeu a mulher, mas isso não importa muito, porque o que ele está resolvendo não tem a ver com isso. E tem a novela, a narrativa diária, em que, assim, portanto, eu não tenho para onde escapar, não tem reiteração de conteúdo, eu tenho que enxugar o que eu tenho que contar, porque a gente conta em meia hora. É uma história que tem que ter começo, meio e fim em meia hora. Ele tem que apresentar a personagem, apresentar o conflito, resolver isso, e entregar no final, o cara falar e punir os eventuais irresponsáveis. Na novela, essa reiteração, essa recuperação é feita diariamente. Assim, enquanto no seriado a distância de uma semana entre os episódios me obriga a não falar muito dos personagens, quem trabalha todo dia fala muito deles. E é mais de um núcleo de personagens também, porque no seriado você trabalha com uma coisa só. Então, assim, a gente no seriado não tem como migrar deste núcleo para aquele, porque só tem aquele núcleo daquela resolução daquela história. Esse eu acho que é, digamos, o produto por excelência da TV aberta, o seriado, porque o problema da Duca é que o cara não vê de segunda a sexta todo dia. A vida das pessoas tem dificultado essa experiência de acompanhar a novela como a Globo, como a televisão brasileira, de um modo geral, teve nos últimos tempos. Isso tem implicado mudanças na própria novela, de linguagem mesmo, né? Mas eu acho assim que, enquanto a questão da novela diz respeito ao fato de que você tem vários núcleos, e essa coisa da experiência, como é que eu explico isso para vocês? Porque a gente se defronta com isso o tempo todo. Diante de uma história, a gente seca, a gente drena. Diante de uma história, talvez a Duca tenha que fertilizar, colocar um pouco de água. Entendeu? A gente não pode se dar o luxo de ir a certas profundidades. Por isso que a gente fica na ação, montado na ação, né? Essa necessidade de mudança da linguagem da novela, especificamente, também tem obrigado uma drenagem maluca, né? Porque você pega, por exemplo, uma novela no Viva, você sente a diferença na velocidade dos acontecimentos, culpa do pessoal de Avenida Brasil, que botou aquela pilha toda e todos os dias acontecia um monte de coisa. Mas, enfim, hoje em dia as pessoas estão cobrando muito que se aconteça coisas todos os dias, sem que ela perca a carruagem se ela perder 2 capítulos, né? Como é que se trabalha isso no texto mesmo? Mas, olha, isso não é sobre a novela, isso é o mundo. Assiste a final da Copa de 70. Você vê a quilometragem do jogador. Ele corria 5, 6 quilômetros, hoje ele corre 13. Não, é sério. Boa. Tem um livro chamado Faster, de um sociólogo americano, que ele fala como tudo ficou mais rápido. Então, o capítulo tinha 23 páginas. E acontecia uma coisa, as pessoas davam bom dia. Elas entravam na sala, falavam, bom dia, tudo bem? É a novela do Manuel Carlos, né? O café da manhã tinha o tempo real do café da manhã, né? Pois é, como faz São Miguel, tá legal, São Miguel, conheço o Thiago, e no final tinha um ganchinho, né? E agora não, agora é tic-tac, 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 entendeu? É Sampaoli, não é Sampaoli, desculpa minha ignorância futebolística. O técnico... Guardiola. Enfim.
É isso, é o mundo, né? Mas eu acho que, num certo sentido, também, bom, pelo menos a gente procura fazer isso. Eu acho que, quando você verticaliza também alguns personagens, assim, você entra, você dá uma profundidade para eles, e eu acho que, em Avenida Brasil, tinha muito isso. Você consegue puxar muitas histórias e criar muita tensão, e isso manter. Porque eu acho que uma das grandes dificuldades de fazer uma novela é a condução dessa novela. Eu acho tão difícil você achar uma boa história com fôlego para 200 capítulos, né? Agora, essa última novela que a gente já está escrevendo, vai ter 168 capítulos. É coisa para cacete, é muito trabalho, né? É você saber conduzir essa novela, assim, né? Como manter o público ligado naquela história e tal. Avenida Brasil, por exemplo, eu achava brilhante a condução da novela, porque tinha uma atenção o tempo todo, quer dizer, não era só a questão da vingança, né? Aquela personagem da Nina, ela queria ser aceita o tempo todo por aquela mulher. Então, ela tinha uma profundidade, tinha uma questão muito mais complexa do que só a vingança, né? E o tempo todo isso era a questão na novela, e isso te prendia o tempo todo. Ele mantinha, eu achei brilhante como o João manteve aquilo, entendeu? Então, acho que, além de você criar situações dramáticas o tempo todo, estar trabalhando você tem que trabalhar a emoção nesse sentido, de criar uma tensão, e, para isso, você precisa de aprofundar os personagens também. Eu acho, e a gente busca fazer isso, sabe? E eu acho que não é que fica mais fácil, mas você tira mais coisas daí, sabe? Por isso que o João, que é um gênio, os primeiros capítulos dele é só a história principal. Ele não apresenta todos os núcleos, porque é isso, ele tem que botar essa pedra fundamental, esse pilar emocional, de onde sairão todas as reviravoltas rocambolescas. Então, no primeiro episódio, acho que não é nem no primeiro episódio, na Avenida Brasil, você teve alguns episódios dessa história, e essa história termina, assim, essa âncora emocional termina com a Carminha vendendo a Nina criança para o lixão. Cara, isso é folhetim no seu melhor estilo, entendeu? Então, a vilã vende uma criança para o lixão. Aí você corta e toca Bob Dylan, e ela está adolescente plantando vinhedos no Chile, e ela vai voltar para se vingar. E aí você tem 180 capítulos das pessoas querendo ver essa história, né? Porque é isso, é um Conde de Monte Cristo com crianças, entendeu? Então, você tem lastro para... Com Oliver Twist. Oliver Twist, bota tudo no liquidificador. E aí você vai ter que, depois, fazer muito gancho falso, vai ter muito Lost, vai ter muito chantilly, vai ter muito açúcar de confeiteiro, vai ter muito conflito, porque não dá para fazer 200 capítulos só de conflito real. Mas você tem, como você falou, né? Você tem essa tensão o tempo todo, a novela inteira, e eu acho que isso segurou. Isso foi muito... Bom, a Avenida Brasil me prendeu em casa o tempo todo. Eu não ia mais no cinema, não ia mais no teatro. Acabou com a minha vida, né? Assim, eu quase briguei com o João. Falei, filha da mãe, você acabou comigo, né? Assim, então, acho que essa condução é muito importante. Eu acho que saber fazer isso é o mais difícil. É o mais difícil numa novela. E, para isso, você precisa ter personagens você precisa aprofundar isso aí. Ainda que o público não perceba tudo isso que você falou da Nina, né? Porque deve existir uma frustração em você, de repente, investir toda essa carga psicológica num personagem, sem botá-la numa bolha, de uma maneira que ela chegue muito facilmente ao coração do público, mas nem sempre isso é tão compreendido assim. Eu lembro também que no Supermax o Bonassi teve um trabalho que era uma linguagem, uma história com personagens muito densos, muito diferentes, e há uma dificuldade de fazer aquilo chegar também, né? Ela já não é uma série fácil, né? Não é uma história óbvia, né? Existe essa frustração do roteirista de ser compreendido, de alcançar um objetivo no que diz respeito à carga emocional, psicológica desses personagens? Sim, às vezes você acha que não... Mas, assim, o Alain Resnais, um cineasta importante, diz que fazer cinema é frustrar-se. O que você filma não é o que você escreveu, o que você monta não é o que você filmou,
o que você exibe não é o que você montou. Então, se você conseguir superar essas enormes etapas de frustração, você vai ser um profissional. Então, sim, sai da sua mão de um jeito, chega lá na frente de outro. Por isso que não existe essa coisa do meu roteiro, o meu filme, a minha novela. É um processo industrial em que entra um monte de cara que desvia isso que ela está falando, porque esse é o problema da novela. É manter a condução diante de 80 a 300 pessoas estão mexendo com o teu texto todo dia. Enquanto a gente consegue escrever tudo, e até para ter valor de produção, o seriado tem que ser escrito, os 12 episódios, e ser feito de uma vez, senão ele não consegue fazer. Esse é o grande drama da novela. E acho que isso... Assim, agora, também tentar sair um pouco desse debate é colocar... Eu acho que o poder da novela, a dor e a delícia da dramaturgia brasileira é a novela, para qualquer coisa. Porque, assim... Eu acho que há até a nossa pouca ousadia temática, em termos de seriado, vem dessa escola da TV. Entende? Assim, porque o que tem os americanos que a gente não tem? Tem uma diversidade. Primeiro, o investimento de recursos que a indústria não tem para fazer. Né? E, secundariamente, a diversidade temática, que é um problema da gente por ter poucas cadeias de produção. Tem pouca produtora aqui, tem pouca gente com escala para fazer. E, na hora de fazer... Tem pouco qual dinheiro. Qual é o modelo que funciona? É o modelo do folhetim e assim descrito, mesmo para a série. Isso às vezes contamina a série. Eu e o Antônio trabalhamos lá, às vezes, em ler material que chega à Globo para a gente conversar. E, de fato, parte substantiva do material que vem apresentado como seriado é, na verdade, uma minissérie, uma novela concentrada. Percebe? Então, assim, de fato... Eu acho que o sucesso... Mas vocês participam de uma sala que avalia material que chega, é isso? Sim. Eu queria que vocês falassem Eu não, ele também. está sendo generoso. Eu sou o que manda o texto. Isso para te contar que, sim, eu acho que a novela é um produto tão estabelecido que tem dificultado aos escritores que chegam na indústria fazer alguma coisa diferente, pensar alguma coisa diferente. O homem no espaço, os aviões que caem, a história do Brasil. Porque também tem uma tensão complexa, que é a seguinte: como é que você faz um negócio caro desse, que passe na TV aberta, que faça sucesso na TV aberta e que possa ser vendido para fora, porque nada se paga em casa hoje em dia. Sequer a novela. A novela, enfim, já tem a perspectiva, ela é feita também com olhar no mercado internacional. Então, tem uma coisa de escala de produção, e este sucesso, sabe, entronado, tem, eu acho, na opinião de quem ficou lendo dos últimos 5 anos do que os caras apresentam, determina um pouco o olhar das pessoas. O sucesso disso para a indústria determina que a indústria se repita. Mas, Bonassi, isso tem muito a ver com o fato de ser TV aberta e TV fechada, né? E mais do que TV fechada. A HBO não precisava de BOP, porque ela tinha assinantes. E o fato da pessoa ter comprado aquele canal, escolhido aquele canal, podia mostrar uma bunda ali, podia mostrar cocaína claro, ali. Num Porque país ele comprou, em que a né? escala do poder aquisitivo também é outra, a maneira de se fruir cultura é E não outra. dava Ibope. Assim, uma série fiasco da Globo dá 3 Sopranos. Dá 3 Breaking Bads. Entendeu? O Sob Pressão teve 70 milhões, ao todo, 70 milhões de pessoas viram Sob Pressão. Dava 28 pontos de Ibope à meia-noite. 10 Sopranos em Ibope. 10 Sopranos. Então, TV aberta, precisa de, isso é pago pelas propagandas. Então, não dá para você fazer Breaking Bad ali, né? Então, a questão é entrar em novos produtores. Estão entrando, né? Tem Netflix, tem HBO, tem... Acho que vai ter essa diversidade com... Sim, os produtores têm falado isso, que enquanto a TV aberta acaba se viciando no mesmo ciclo e tentando entregar aquilo que eles acham que o público só quer aquilo, né? E tem um círculo vicioso, a Netflix tem encomendado coisas assim, esse é o briefing para os produtores, queremos alguma coisa que não está sendo feita em outro lugar. E isso já abre aí algumas possibilidades, né? Agora, eu estava me lembrando também que você Bonassi, uma vez contou que fazia cinema no Brasil e aí bota no roteiro, explode um carro, e aí vem o produtor e fala, não dá para bater, simplesmente, né? Então, e aí chega na Globo e fala, explode um caminhão. Para ontem, vamos lá. Não, é que a gente tem um caso engraçado. É aquela coisa do camelo, né? No cinema brasileiro, você pede um camelo, o produtor fala, serve um porco? Né? A gente monta uma corcova em cima dele e tal. Na Globo, você fala, preciso de um camelo. Quantos? Então, assim, tem o episódio que a gente, no Força Tarefa, matou um personagem com um tiro
e tinha uma equipe ensinando a explodir carros lá na Globo, uns poloneses. E aí o cara ligou para a gente e falou, pode matar o cara explodido? Eu falei, do caralho, imagina, eu sou menino, eu quero ver a explosão. O cara foi explodido. Então, essas coisas a indústria tem. Não, Mas, então, de qualquer essas maneira... coisas você só acha numa produtora que Sim, tenha dinheiro para fazer, sim, né? Sim. Esse aqui é o drama também, não dá para fazer tudo. Vamos abrir para perguntas? Só uma coisa, sem querer ser bozó, mas não é que por isso a Globo só faz a mesma coisa. Quer dizer, a Globo faz coisas muito diferentes. Até as novelas da Duca e da Thelma foram novelas muito diferentes na hora que chegaram, né? Pô, Tibete, né? Era uma coisa, monges budistas às 7 da noite. E Sob Pressão também. Sob Pressão é uma série pesada pra caramba, em que a gente fazia cirurgia com a barriga aberta, morria gente, morria criancinha. Teve um episódio que o médico chega com patins ensanguentados e entrega para o pai Sob Pressão é maravilhoso. Que levou um tiro, uma bala perdida. Esse cara levanta correndo e bate a cabeça na parede tentando se matar e desmaia. Quer dizer, é um negócio punk, sanguinolento. Eu acho que é um produto elaborado, modéstia à parte, porque o próprio Felipe participou. Muito legal. É legal e deu ibope. Então não é também assim, o público é burro, o público só quer a mesma coisa sempre. Mas é uma fórmula difícil de você alcançar. Encontrar audiência e encontrar um produto bem acabado, diferente, tarará, e por isso é um sucesso, né? Acho que não tem fórmula, né? Isso tem coisas maravilhosas que dão ibope, tem coisas maravilhosas que não dão. Essa deu. Não, que se chama fenômeno, né? Aí o João Emanuel, por exemplo, fez a Avenida Brasil, quando fez a regra do jogo, ficou todo mundo esperando que fosse uma nova Avenida Brasil. Aí falaram, não, mas calma, fenômeno é uma coisa que se chama fenômeno exatamente por isso. Você sabe algumas coisas que você não deve fazer, mas você não tem certeza do que vai ser, né? Senão seria uma maravilha. Mas, de toda forma, eu acho que, assim, que a Globo demorou um pouco para sair um pouco da mesma casinha e tal, que era muito natural, né? Sei lá, passou 30 anos crescendo com uma fórmula muito parecida, novela, jornal, novela. Alguns seriados geniais, né? A gente fala aí de Bem Amado, que fazia um negócio que o jornalismo não podia fazer, eles faziam na ficção, né? O Dorico, muita coisa, outras coisas de Dias Gomes, e depois começou a abrir um leque maior. Acho que agora, mais do que nunca, com a chegada de novas plataformas. É inegável dizer isso, né? Que beneficia todo mundo. Eu queria ver se vocês queriam fazer perguntas, senão a gente vai ficar aqui conversando horas. Olha lá, tem gente querendo fazer pergunta. Oba. Oi, boa noite. Eu sou a Bárbara, muito prazer. E, bom, eu trabalho no núcleo de desenvolvimento, então todas essas questões estão muito próximas a mim e aos meus colegas. E eu estou gostando muito do que vocês trouxeram logo no começo, que... é porque a gente não tem o nível das séries americanas. E eu discordo. O nível de storytelling no mundo inteiro está muito alto e a gente não chegou ainda. Tipo, na própria Netflix tem a Dark, que é alemã, tem a Witness, que é sueca. Então, de fato, para a série, o nosso nível de storytelling ainda está muito baixo. E assim, eu não diria que uma das culpas é a novela. Claro, é um fator cultural de décadas, de anos. Só que o mundo mudou. Tipo, as novas gerações já estão vindo com uma lógica totalmente diferente de recepção do audiovisual. E eu queria saber como vocês enxergam a novela nesse sentido e nesse contexto. Que, sim, é incrível criar um produto que conversa com o Brasil todo, mas a gente está sofrendo mudanças culturais muito fortes. Então, eu queria saber se vocês acham que o formato que a novela está, ela vai continuar dessa maneira, ou ela vai se adaptar, ou ela vai diminuir, se ela vai ter coisas novas, porque o David Lynch, que é um cineasta, meu muso, ele fez a última temporada de Twin Peaks e ele fez um episódio absolutamente abstrato, em branco e preto e som, e eu falava, gente, como é libertador ver uma série com um episódio desse. Então, eu queria saber como vocês veem a novela, tipo, com Netflix, com Amazon, e com o alcance que a série está alcançando e que está juntando com o cinema. E aí até mesmo tem umas séries na Globo que elas são muito, muito bem filmadas, mas aí o roteiro caga. E eu fico tipo, oh, meu Deus do céu. Então, eu queria muito ver vocês que têm toda essa experiência e essa bagagem, o que vocês veem ao futuro para alcançar o Brasil e ainda colocar, entendeu, um episódio branco e preto, só som.
Posso responder? Assim, eu acho... a gente tem pensado muito sobre isso, assim, e é uma reivindicação, inclusive, de quem faz novela, que as novelas sejam mais curtas e que os capítulos tenham uma duração menor também, né? Por questões de produção, de grana e tal, isso ainda não foi possível, mas é uma reivindicação, né? E, olha, eu penso tanto nisso e eu não chego a nenhuma conclusão. Eu acho que sim, que as novelas estão muito mais ágeis, né? Você não faz mais cena, você não escreve cena com mais de uma página e meia, né? E tal. Mas é engraçado, a novela ela pode surpreender às vezes, né? Você fala, poxa, a novela está em decadência, ninguém mais vai ver novela e tal, não sei o quê. Aí, de repente, a Glória Pérez faz A Força do Querer e tal, e faz um puta sucesso. Aí vem o Valcir e faz essa última novela dele, Do Outro Lado do Paraíso, faz um puta sucesso. Assim. Quando você acha que a novela está morta, de repente alguém vem com uma história que tem um puta apelo e faz um puta sucesso. Surpreende, né? E aí você pode dizer, não, o país está em crise, ninguém tem dinheiro para sair de casa, então está todo mundo vendo novela. Eu não sei, a Avenida Brasil, o país estava ótimo e todo mundo parou. Né? Eu lembro que, no último capítulo, parou a Avenida Paulista. Né? Então, novela é um negócio tão louco que pode surpreender muito, pode dar muito certo. Né? Né? Agora, eu acho que seria bom, seria legal diminuir o número de capítulos, sim, porque eu acho que está cada vez mais difícil assim, você ter público que fique... Pelo menos, a maneira de ver novela, eu acho que mudou completamente. Isso mudou muito mesmo. Né? Mas, agora, tem algumas... Seria legal diminuir, sim, o número de capítulos, a duração e tal. Agora, tem, por exemplo, Malhação, essa penúltima Malhação, Viva a Diferença, foi um produto que me pegou, por exemplo. Me pegou, eu via. Quando eu não conseguia ver às 18h, eu via com a minha filha no Globoplay na hora do almoço. Logo depois do almoço, acabamos de almoçar, vamos parar para ver. Via. Quer dizer, eu acho que quando a história pega por algum milagre, sei lá, uma magia, alguma coisa que acontece, sei lá, porque novela é tão louco, porque às vezes você acha que a sua história é ótima, o elenco é maravilhoso e tal. Foi o que o Antônio acabou de falar. Você acha que vai dar tudo certo e dá uma cagada, você não entende por quê. Né? E, às vezes, você não bota muita fé e vai super bem. Assim, novela é uma coisa que pode surpreender muito, eu acho, ainda. Sabe? Ainda pode surpreender muito. Desse jeito, folhetim, né? Um pouquinho mais ágil, talvez, e tal, mas eu acho que ainda pode. Acho que a força do folhetim é uma coisa impressionante. Ainda é imbatível, né? Isso que a gente tem que falar. Assim, eu cubro televisão há 20 e tantos anos, já perdi a conta. Mas eu sempre tem essa história que a novela está se esgotando, que a novela precisa mudar, muda, e parece que a audiência não é mais a mesma, porque não é mais a mesma de uma maneira geral, né? Existe um público muito mais pulverizado hoje. Mas o que me parece sempre é que ela ainda é insuperável em determinadas questões, mesmo quando ela dá uma audiência, falando aí de Globo, relativamente baixa, né, abaixo da média, ela ainda é o produto que mais chega e mais gente do que qualquer outro, do que um filme, é o produto de entretenimento que mais alcança gente. Qualquer coisa que você coloque de campanha numa novela vai ter mais eficiência do que qualquer outra campanha. Drogas, sempre tem a questão de alcoolismo, enfim, na novela do Valcir tinha uma série de questões, na novela da Glória tinha, além da questão do consumo, tinha o tráfico de drogas, tinha a mulher viciada em jogo, ela botou lá umas 3, 4 bandeiras, tinha a transexual, e isso não chega de uma maneira melhor do que se chega numa novela. Então, ainda não dá para abrir mão, eu não vejo, não tenho essa perspectiva de que a gente vai abrir mão desse produto.
E acho que o ideal é fazer esse produto junto com desenvolver narrativas diferentes e plurais, sem abrir mão disso. Desculpa, só me intrometi, porque eu ouço essa história há muito tempo. Assim. Não, mas eu concordo com você que você terminou falando agora, porque eu acho que está se exigindo da novela que ela supra uma carência que não é dela. Se você olhar a novela com olhos de David Lynch, você não vai encontrar David Lynch ali. E não é para encontrar. Eu não acho que o Brasil tem más séries porque tem novela. Não acho. Eu acho que o Brasil tem más séries porque o roteiro foi menosprezado durante 40 anos no Brasil. Você tinha bons roteiristas que estavam fazendo pornô chanchada, bons roteiristas que estavam fazendo Mazzaropi, mas o cinema chamado de autor, o slogan do cinema era uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, o que significa nenhum roteiro, né? Falta uma coisa entre uma câmera na cabeça e uma ideia na mão. Que eu acho que tem a ver com a tradição brasileira, tem a ver com a coisa de Sérgio Buarque de Holanda, de não valorizar o trabalho. Roteiro é carpintaria, roteiro não é genialidade. Ninguém num lampejo faz um roteiro. Quando um dos escritores americanos, não lembro qual dos escritores americanos lá na década de 40 foi para Hollywood, quem que foi? Foi o Fitzgerald. Chamaram o Fitzgerald para Hollywood, foi um fracasso, ele foi demitido, e o Billy Wilder falou, precisavam de um escultor, chamaram um encanador. E eu acho que isso mostra um pouco do preconceito que os intelectuais têm com a hidráulica e com serviços manuais. Porque roteiro é hidráulica, muito mais do que escultura. Roteiro é você saber qual a pressão que você bota nessa bomba aqui, qual o calibre dessa bomba aqui, para sair choro na cena 23. E quantos parafusos você tem que botar aqui, nesse poste, para esse poste cair como uma piada na cena 14. Isso tudo é trabalho e é carpintaria. E, no Brasil, muitas vezes as pessoas acham que elas são gênias e que elas vão sentar e escrever um roteiro, não estudam, não fazem lição de casa. Isso que nós estamos todos fazendo aqui faz 10 anos, faz 15 anos, mas não se fazia isso. Então, o Brasil tinha muitas pessoas que se punham a fazer roteiro sem saber, diretores que faziam roteiros para filmar sem saber fazer roteiro. Então, tem uma carência. Então, a gente tem nosso storytelling é inferior, porque a gente não fez a lição de casa durante décadas, porque menosprezava o roteiro, porque é um país de gênios, não é um país de gente, de carpinteiros e de engenheiros hidráulicos. Eu acho que agora a engenharia está chegando. E as pessoas falam, mas tem umas fórmulas americanas. Isso não é fórmula. Né? Isso daí são conhecimentos de... Né, se o cara puta de uma construção. Puta de uma construção, olha, danado, assim, suado. Né? Você não vira para só para complementar uma coisa que eu acho importante dizer politicamente. Ousadia e indústria não combinam. Entendeu? É preciso saber também, porque assim, o modelo de produção é um modelo muito concentrado. Nos Estados Unidos você tem produtores independentes, cada um deles pensando o que eu vou fazer para justamente fazer diferente do meu colega aqui do lado. Então isso é importante dizer. Os três aqui trabalham com a indústria, entende? A gente atende uma demanda que é de audiência, né? Numa televisão aberta de um país do terceiro mundo. Mas eu discordo de você, Bonassi, porque HBO é indústria. Mas ela tem uma base EMX lá. É indústria. Tinetitá Mas é eles indústria. têm o domínio do mercado, querido. Eles chegam para negociar aqui, eles calam a boca das operadoras de cabo, filho. Porque tem poder econômico. O seu HBO senta na mesa e o seu pastor da Record senta na mesa, é diferente. Sei lá, a O2, a Pródigo, as produtoras sentam na mesa, que é diferente. Mas são indústrias, então, porque a nossa indústria que eu não acho que é a indústria que é o problema, né? É que na indústria tem relações de poder. A indústria americana enfia pela goela de muita gente um modelo de produção e de consumo que a gente compra porque não tem como se defender, porque é pequenininho. Mas é o poder econômico da indústria americana que põe a HBO aqui e que não deixa a gente botar o sob pressão lá. Vai tentar vender o sob pressão em carcereiros lá como está tentando. Não é assim tão simples. Não é que é um mercado de duas mãos, é um mercado, muitas vezes, de uma mão só, com poder econômico por trás. Concordo com você plenamente em tese, mas é que eu não acho que nós temos uns puta produtos maravilhosos aqui que a indústria americana não deixa entrar lá. A gente não tem essas coisas maravilhosas. Nós só temos uma indústria aqui, que somos o que estamos aqui, de certa maneira, entre aspas, representando, que é um modelo de produção de indústria, que se diversifica, a novela bebe no seriado, nem coisa, mas eu queria que tivesse 10. Se tivesse 30, sabe? Se tivesse mais 10 produtoras como a Globo, a gente já está melhor. Tem isso que a gente não está, digamos, ansiando, que é uma outra coisa. O que esta empresa faz é esta coisa. Com as suas variações, a gente se moderniza, mas
A TV aberta é isso que eu acho, fazendo seriados na Globo, a dor e a delícia de fazer seriados num lugar como esse é a novela. É uma sombra, é importante, eu acho que é uma sombra econômica, de linguagem e tal. Mas isso isso que a gente, nessa hora eu concordo com você, exige-se da Globo uma postura que não é de uma indústria, né? Que deveria ser de uma associação de produtores, tarará, tarará. Botam o dedo na cara da Globo porque é que faz melhor e faz mais tempo, e faz bem, porque está todo mundo lá fazendo com as 10. Mas com olho na audiência. Então, assim, eu acho que esse é o modelo dessa indústria. Mais ousadia haveria se houvesse mais industriais no mercado. E sempre um produto tem o tamanho do financiador. Desculpa, eu sou marxista. Alguém mais perguntas? Posso pedir só uma coisinha? Quem quiser perguntar para vir aqui, porque a gente precisa... É uma questão de câmera, né? E fica bacana também todo mundo ver. Então, aí, nos próximos, a gente pode ir descendo aqui, todo mundo sobe aqui e faz no banner a pergunta. Meu Deus. Aqui? Tony Gomes. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Bom, eu sou o Tony, o Bonassi me conhece, a Cristina me conhece. Eu escrevo na Folha, eu sou roteirista também. A minha pergunta, acho que é mais para a Duca, por causa de novela. Eu tenho a sensação, eu escrevo sobre entretenimento na Folha, e eu já escrevi sobre isso. Por exemplo, quando eu vi a produção espanhola na Netflix, eu fiquei maravilhado com a variedade de temas. Assim, a qualidade varia, mas você tem séries sobre viagem no tempo, você tem A Casa de Papel, você tem séries de ficção científica, tudo espanhol. E que é próximo, né? E eu fiquei pensando, como que eles conseguiram desenvolver essa liberdade? Talvez porque não tenha a novela não tem essa importância. E uma vez eu escrevi que eu acho que o amor, o romance é overrated nas novelas. Eu queria saber, principalmente de você, se há uma pressão para tem que ter romance, tem que ter o casal que se ama, que sofre, só vai ficar junto. Isso é tão velho, né? E as novelas que a gente está citando aqui como bons exemplos, Avenida Brasil tinha romance, mas o que era interessante era Carminha e Nina. A sua novela do Pequeno Buda, o romance era secundário. No entanto, eu sinto, às vezes, esse trilho de que tem que ter romance, mesmo numa novela que vai durar 6 meses. Será que é possível fazer uma novela sem amor? Romance? Eu acho que não, porque é uma característica do gênero, né? É difícil fazer. É engraçado. Ontem mesmo eu estava fazendo uma pesquisa para essa nova novela, né? Estava conversando com uma refugiada síria e ela estava falando que a Síria é a maior exportadora de novela. Eu não sabia disso no mundo árabe, né? Aí eu perguntei para ela, e como é que é a novela síria? Ela falou, não tem beijo. Eu falei, por isso que ninguém compra a novela síria aqui. Não tem beijo, não dá, né? E tal. Eu acho... assim, a gente gosta de dosar, a gente tem um outro interesse em outros temas quando a gente faz novela. Mas acho que o amor é difícil você abdicar disso, assim, porque é uma coisa do gênero, né? É uma característica do gênero folhetim, né? Essa sua próxima novela, por exemplo, o romance não é a coisa principal. Não, a gente vai falar de refúgio, né? Ela foi para que horário, afinal? Está às 6 horas. 6 horas. Tem uma época que ela virou. Era para ser às 11. Série, né? Mas eu acho difícil abdicar, assim. É que cada autor tem um estilo. A gente tem esse estilo, né? A gente tem o romance e tal, mas a gente tem essa outra. A gente se preocupa com outras questões, não são questões que nos inquietam, que a gente tem vontade de falar sobre elas, né? Mas eu acho que é impossível você escrever uma novela que não tenha amor, né? Eu estava me lembrando do caso da minissérie Anos Rebeldes, que foi a primeira série que a Globo fez, falando de ditadura e tal, e que eles tiveram que fazer uma mudança. Gilberto Braga contou que tiveram que fazer uma mudança no roteiro final, em que
o romance tinha que ser o primeiro plano e a ditadura o pano de fundo. Mas eu achei bem interessante que tenha sido aí o romance entre o militante, que era o Cássio Gabos, militante do Partido Comunista, né, que lutava contra a ditadura, e a menina que era filha de um militante traumatizada com os sacrifícios que o pai fez a vida toda e tal. Então tinha um conflito. Mas o primeiro plano era a história de Malu Mader e Cássio Gabos, né? Mas, assim, eu não sei se dá para fugir disso também, não. A sensação que eu tenho hoje em dia é que o próprio público não está mais tão interessado em romance, está querendo ver outras coisas, está querendo variar um pouco. Porque a gente sabe que eles vão... Eu acho que o tratamento também do romance mudou um pouco, né? Você está acelerando mais, eles se conhecem logo, vão logo para a cama e tal, né? Separam, né? É tudo muito mais rápido, né? A maneira como você tem boas séries que falam de relacionamento, especificamente só de casal, né? É isso. Mas na novela eu não aguento mais. Outra coisa que eu não aguento mais é filho bastardo. Eu, se eu fosse Silvio de Abreu, botava assim: durante um ano não tem filho bastardo. Pois é. Obrigado. É um país de filhos da puta, Tony. Exatamente isso que eu ia falar, né? Gente, não é para ficar inibido, tá? Porque vem aqui, pode vir, vai dar tudo certo. Oi, boa noite. Eu sou a Natália, estou no 8º semestre de cinema aqui na FAP. E a gente estava falando de produto série brasileira e me veio à cabeça a Grande Família, que foi uma série de grande sucesso, de grande audiência, ficou muitos anos, né? Com bastante audiência durante todos os anos que ficou na TV. E também o Sai de Baixo, que também seria uma série, tipo, sendo de auditório mesmo, mas seria uma série que é um produto brasileiro, assim, legitimamente brasileiro. E eu queria que vocês comentassem sobre o fato de talvez começar a procurar não tentar seguir o modelo série americana, e a gente está tentando começar a ter uma série brasileira, sabe? Um produto realmente brasileiro. Como é que está esse processo de criação de algo realmente voltado para o público brasileiro com essa questão do Brasil? Não, acho legal falar porque a gente acabou não passando por seriados, né? Que é uma outra uma outra periodicidade, e aí você falou do Sai de Baixo, que é uma sitcom, então acho que é bom vocês discorrerem sobre isso, tem pano aí para contar. Os dois que você citou, na verdade, são modelos americanos, né? Que esse modelo chama de sitcom, né? Que é o situation comedy. O Sai de Baixo, mais próximo, no sentido de que é filmado diante de um público, que é um modelo que está quase morrendo nos Estados Unidos, mas que Friends e Seinfeld e Big Bang Theory, Two and a Half Men, tudo isso daí era assim, você tem um teatro, você tem um cenário e você filma diante do público, inclusive se o público não ri de uma piada, os roteiristas estão ali atrás, eles refazem a piada na hora, tentam de novo até o público rir. Trapo, né, também, né? Família Trapo era assim, eu não sabia. Mas o sitcom evoluiu também. Agora, esse sitcom que eu estou fazendo com o Thiago, com o Chico, com a Bruna, é uma comédia de situação também, sem público, nós temos cenário e tal, e essa história dos pais que têm um filho. Eu acho que nós estamos procurando nossa linguagem. Todas essas séries, o que o Jorge Moura está fazendo nas séries da Globo, são, né, ele filmou lá no Rio São Francisco, depois filmou no Sertão, está criando histórias particulares. Sob Pressão é um hospital de subúrbio do Rio de Janeiro, numa área conflagrada. Aquela história só poderia ser contada desse jeito ali. Eu passei vários dias em UTIs, em hospitais em Duque de Caxias, e na periferia do Rio, vendo as pessoas ali morrerem, para contar essas histórias. Assim. Então, eu acho que estamos contando do nosso jeito. Acho que o problema não é que a gente está importando uma fórmula. Acho que o problema é que a gente ainda não sabe tão bem fazer isso, mas o olhar já está indo para os nossos assuntos, eu acho. E tem, só para finalizar tudo, eu não acredito que o Brasil possa ser representado por uma coisa só também. Eu acho que o incômodo que a gente fala, em relação à Globo, principalmente, é que a Globo é a única que está fazendo. É um porre, é legal estar lá, mas é um porre, isso tinha que ter mais gente fazendo. E essa ideia de que existe uma série brasileira, tenho 56 anos, eu faço parte de uma geração de escritores que achava que você sempre tinha que escrever um livro descrevendo o Brasil. E grandes histórias se perderam, grandes pequenas histórias se perderam, na perspectiva de que eu só vou poder fazer um romance se o romance espelhar o Brasil. Não dá, não dá.
Então, acho assim, parte bacana do que pode acontecer consiste em pessoas estranhas como você, não sei de onde vem, para onde você vai, contar a sua história. Não a história pessoal, mas uma história que você queira contar, do ponto de vista temático. E acho que o incômodo do Tony, voltando só, mas tem a ver com isso, é formal, mais do que temático. Não se trata de demonizar, desculpa voltar a isso, não se trata de demonizar o romance, mas talvez as formas de contar o romance. Porque o romance está aí, bicho. Eu acordo para amar e durmo para amar. Né? E aí, como é que eu faço isso de um jeito bacana, diferente a cada dia? Isso deveria contaminar a imaginação de nós, escritores todos. Né? Enfim. Eu esqueci de citar aqui Carcereiros, falei de todas essas... Que coisa mais brasileira que é então, isso. é isso. Né? É que aí vem a confusão, que a gente também está respondendo, que nós, ele fez Sob Pressão, eu estou fazendo Carcereiros, que série brasileira seria série contendo desgraças. De preferência na periferia. Rarararará. Eu acho que é fundamental falar de violência e ficção no Brasil. É fundamental ter Carcereiros, ter Sob Pressão. Vocês me desculpem. Ter polícia na ficção é fundamental, que o Brasil é uma questão de polícia. Lida, já foi uma questão política. Agora a coisa passa por você ser do PCC, não ser do PCC. Não é mais uma questão... Né? A questão política é uma questão da violência. Então tem que ter. Mas, assim... Não é verdade que o Brasil seja só isso também. Ou que a violência brasileira seja só explícita assim. Basta a gente olhar para a política e a violência que ela pratica sem sangue. Né? Então, assim, só para contar que eu acho que a violência tem que estar, a polícia tem que estar, mas assim, não é isso que... Assim, a série brasileira acabou se confundindo com isso. Porque tem uma dívida muito grande de polícia na TV. Tinha muita comédia e pouca polícia também. Tarará, tarará. A gente teve plantão de polícia lá atrás, e depois, acho que foi só a veja, força-tarefa que insisto, eu não devia encontrou. estar fazendo isso, eu vou tomar uma bronca do meu patrão. A gente está falando apenas de uma empresa, moçada. Esse é o problema. Mas o deixa eu problema tocar é que tem pouca gente fazendo, sabe? Eu comecei a escrever sobre televisão, ainda na década de 90 não tinha TV paga, e o nosso noticiário de televisão era obrigatoriamente Globo, assim, 90% Globo. A minha satisfação hoje, eu não imaginava isso 30 anos atrás, era você poder escrever um noticiário que fale de HBO, que fale de Netflix, que fale da Amazon, que fale da Fox, que está fazendo coisas muito legais também. Quer dizer, a gente não está numa coisinha assim, não dá para ter um certo otimismo, porque a gente passou, nesse período, por algumas coisas legais no SBT, uma coisa bacana na TV Manchete, que fez coisas ótimas, mas que acabou, que nunca ia adiante, né? Não tinha um planejamento, a própria Manchete acabou, o SBT depois passou a fazer uma coisa que era produção de novela infantil, ok, é um nicho que eles encontraram, a Record na sua novela bíblica, e a gente volta para o caso de ser a Globo a única emissora que tem uma produção mais plural, né? Que faz, como ele falou, que faz um pouco de tudo e que tem aberto formatos diferentes. Concorrendo com isso, eu só vejo essa profusão de canais abertos, que, por uma lei, né, foi pela lei da TV Paga, que tudo bem, eles faziam algumas coisas antes, mas passaram a produzir mesmo sistematicamente em função de ter que cumprir uma cota de produção nacional no horário nobre. Eles têm um incentivo de imposto, que, em vez de pagar imposto, faz produção, né, os estrangeiros, em vez de pagar o imposto para o governo brasileiro, eles usam esse dinheiro para produzir aqui, e isso tem resultado em algumas coisas interessantes. O próprio Julinho Andrade, né, se divide entre o Sob Pressão e um Contra Todos na Fox, que é ótima. Então, dá para ter um certo otimismo, assim, de a gente poder... a gente está falando de uma empresa, mas existe um mercado hoje ou não? Assim, estou muito otimista nisso. Não, por certo que sim. Senão a gente não estaria nem falando nisso. Não, esse é o grande problema do investimento nesse momento, deste mercado no Brasil. O que a gente faz? O que as pessoas podem fazer? Porque tem um mercado aberto, tem uma empresa, essa que estamos falando, que produz nesse modelo. Mas eu não quero a HBO, eu quero a O2, quero a Pródigo, eu não quero empresas estrangeiras, quero outras fontes nacionais mas esses de produção de conteúdo e de exibição também. Estão produzindo para a HBO, a O2, a Pródigo. Sim. A Pródigo está fazendo Netflix agora também, né? A Netflix falou... Uma pessoa da Netflix me falou que até 2020, até 2019, eles vão lançar 20 séries brasileiras. Eles têm 11 títulos já aqui. Se cada um tiver 5 roteiristas, eu sou de humanas, mas eu acho que dá 100. Eu acho que dá 100 roteiristas. E eu acho que não tem 100 roteiristas. Eu acho que o problema é esse de investimento. Essa é outra questão. Eu acho que é um problema de investimento e é um problema de mão de obra. Essa é outra questão. Assim, uma vez aberto, se vierem os gringos aqui com dólares e falar assim, façam as séries que vocês sempre quiseram, não vão ficar boas, porque a gente tem uma defasagem enorme de talento. Não tem.
aqui está nascendo. Eu acho que isso daqui, em 2030, a gente vai ter as putas séries. 2030, porque a primeira geração que começou a estudar cinema, se formou nos anos 2000, entendeu? Assim, cinema sempre estudou. Que começou a fazer roteiro para TV é recente isso, é Mas tem recente. também... Eu e o Bonassi chegamos nisso tarde nas nossas vidas, né? A gente foi aprender, eu nunca tinha pensado nisso até 20 e poucos anos, 25 anos eu fui começar com isso. Mas acho que esse mercado cria também um incentivo para essas pessoas, porque o que acontece também, as produtoras, embora estejam fazendo muita coisa, poucas produtoras têm roteiristas contratados, né? Então, eu ouvi uma vez alguém da O2 que se queixou que contrataram o Braulio Mantovani. E eu falei, puxa, mas ele tem um salário agora, né? Porque antes ele vivia... Eles pagam mal, as produtoras pagam mal. Outra coisa da Globo. A Globo faz um modelo que te dá 8 meses, o Thiagão está aqui, temos um escritório alugado com 4 roteiristas que a gente acorda, vai para lá, né? E passa o dia diante de uma parede pintada com tinta de lousa durante 8 meses para fazer 6 episódios de uma série, ganhando um bom salário. As produtoras brasileiras, que se dizem independentes, pegam o dinheiro da HBO, pegam o dinheiro da Netflix, pagam a miséria para os roteiristas. Eu não sei se eles embolsam um monte ou se essas empresas pagam uma miséria para eles mesmos, mas eles pagam uma miséria para os roteiristas e querem, em 3 meses, 13 episódios. E aí fica ruim. Então, o sistema todo é ruim. Não sei se a HBO paga mal, se a produtora brasileira fica, mas eu sei que o resultado é salas de roteiristas pequenas, ganhando mal, com pouco tempo. Sim, não tem nada, não tem uma estabilidade nisso, né? Então, às vezes o cara é um bom roteirista, mas precisa viver, precisa pagar os boletos, vai fazer outra coisa, né? Agora nem para ser jornalista mais dá, porque não tem mais emprego para jornalista, então precisa fazer roteiro mesmo. Perguntas? Oi, talvez eu gagueje porque eu estou muito nervoso. Não se preocupe. Meu nome é Leonardo, eu faço cinema aqui também. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Eu posso fazer as 2 ou eu faço uma e depois eu espero minha vez de novo? Pode fazer as 2? Aqui, beleza. A minha primeira pergunta é que, assim, quando vocês falam que existe no Brasil esse clima em que as novelas meio que escorrem para o resto e criam essa situação em que fica meio limitada a criatividade das séries, porque fica todo mundo meio preso nesse modelo antigo ainda e não tem muito... Não espaço, mas ainda não se inova tanto. Isso é por uma falta de roteiristas que tenham capacidade de produzir conteúdo original, tipo, diferente, bom, ou é por um desânimo dos produtores em bancar esse tipo de coisa? Tipo, chegam roteiros inovadores ou eles só não chegam para as produtoras? Os que chegaram para a Globo, que eu li, os últimos 5 anos eu passei fazendo isso, eram mais convencionais do que a Globo produzia. 98% era pior do que aquilo que era gerado pelos autores da casa. Havia mais ousadia nas pessoas que conheciam o modelo, lidavam com o modelo, do que o cara que vinha de fora. E supondo que aquelas ideias ficassem em pé. E aí a gente vai ao problema que ele falou da qualidade da mão de obra. Porque aquela coisa, ideia, eu tenho 25 por dia. Agora põe em pé, bicho. Quem é que vai sentar e escrever a cena? Fulano entra, chega e faz todo mundo rir. Com que piada? Desculpa, alguém tem que escrever a piada. Assim, então tem uma coisa que é a tua originalidade, o teu talento, a tua capacidade de criação artística, a tua cultura literária, teu amor pela vida, o desespero, tua honestidade diante do texto. Isso é impagável. A Globo vai buscar em casa, entendeu? E é isso que faz a diferença. Não sei se eu não estou respondendo diretamente a sua pergunta, mas assim falta assim, não basta. Tem 2 coisas no que a gente faz: ter a ideia, que você fala, nossa, mas essa ideia é muito boa. O cara isso acontece. O cara traz uma ideia e fala, cacete, que ideia boa. Mas o segundo problema é, cacete, quem vai pôr essa ideia boa em pé? Quem transformar essa boa ideia num grande filme, numa grande novela, num grande seriado? E essa é a peça que falta. Porque ideia é isso aí. Ideia é você estar vendo uma coisa e falar, nossa, mas e se a pessoa matasse por amor? Sabe assim, se a pessoa matasse o pai, aquela coisa do Hamlet, né? Bicho, o Hamlet que pôs aquilo em pé. É raro uma ideia ser boa por si só, porque a gente vive um pouco, eu acho que tem um pouco essa coisa no mundo das séries, a que eu acompanho mais, especialmente na coisa da autoria, que é essa ideia de que você basta a ideia. Não basta a ideia. Não basta a ideia. A ideia não é nada se não tiver alguém que transforma essa coisa num filme.
Pode parecer meio pessimista isso que a gente está falando, mas é o contrário, é muito otimista. Porque assim, o retrato é que falta mão de obra. O que significa isso? Significa que a demanda é maior do que a oferta. E se algum de vocês, ou uma equipe de vocês, fizer um baita projeto de uma série, eu tenho certeza que em menos de um ano vocês estão na Netflix, ou na HBO, ou na Globo. Vão fazer, porque esses caras estão chegando ávidos, porque é um mercado mundial. Eles estão assim, ó, eles estão de drone olhando o Brasil e vendo cadê as ideias, cadê os roteiristas, cadê os caras, entendeu? Rodrigo Teixeira, que estava aqui agora. O cara fica comprando livro, o cara fica comprando ideia, ele fica comprando série, comprando roteiro de filme. As pessoas querem boas ideias e isso, não mais que boas ideias, querem bons roteiros, querem bons mecânicos, bons engenheiros hidráulicos para escrever essas cenas e fazerem. Então, se vocês estudarem isso, tem que estudar. Não adianta ficar vendo filme. Tem que ver filme, tem que estudar, tem que ler livro de roteiro, tem que ler Aristóteles, tem que ler Maqui, tem que ler Sid Field, tem que ler tudo isso, e tem que reler, tem que fazer curso, tem que fazer a lição de casa, escrever, tem que estudar, né? tem que escrever, tem que escrever. Pra cacete. Escrever muito, escrever o dia todo e reescrever. Que a gente... E jogar fora, e ficar ruim. Eu estava vendo um roteirista falar outro dia, era o Judd Apatow, na Masterclass que tem, você compra a Masterclass dele, é maravilhoso. Ele falou, tem umas pessoas que eu conheço que estão há 3 anos com o roteiro de um longa, falando assim, 5 anos, esse é o roteiro de um longa que eu escrevi. Barará. Amigão, eu filmei meu 10º roteiro, ele fala. Eu escrevi 9 roteiros lixos. Eu olhava e falava, isso é um lixo, joga fora, 6 meses depois tem um outro roteiro. Né? A gente produz... Uma das coisas que você aprende com o trabalho é que a maioria das coisas que a gente faz é ruim. Tem que ter um desapego. Falar, não, isso ficou ruim, joga fora. Vai fazer de novo. Eu fiz já 3 roteiros de longa, que eu agradeço a Deus todo dia que não foram filmados. Porque eram péssimos, porque eram ruins, que eu não sabia. Né? Isso que a gente faz... Não basta ser maluco. Tem que saber estruturar muito bem a sua maluquice, entendeu? Porque senão não vinga, bicho. Mesmo a indústria, mesmo onde você usar, mesmo para produção independente, pior ainda, porque se o cara não tiver estruturado, ele joga dinheiro pela janela, onde não pode. A indústria pode se dar o luxo, às vezes, de... É aquela coisa do camelo que eu falei. Pode se dar o luxo de me dar 3 camelos quando eu pedir um porco. Mas se eu não souber o que fazer com os camelos, também é grande coisa ter 3 camelos. Com roteiro ruim, você pode se dar muito bem no cinema, mas na televisão não vai dar certo. Se tiver valor de produção, sim. Não, nos Estados Unidos tem não sei quantos pilotos, mais de 100 pilotos que são jogados fora todo ano. Né? E a gente não tem estrutura nem para fazer o piloto. O cara faz um promozinho, às vezes manda só o texto, e aí tem a história que você falou, né? A diferença entre a sinopse e o roteiro que vai acontecer. Né? Como fazer isso? Tem excelentes ideias que são mal executadas. Eu acho que ele tem uma segunda pergunta ali, a gente está aqui... Estava muito bom isso tudo. Não. A minha segunda pergunta é sobre diálogo. Uma coisa que a gente ouve muito falar quando as pessoas comentam série brasileira de maneira geral, série, novela, seriado, enfim, é que as pessoas têm muito problema com diálogo. Quando lançou 3% no Netflix, uma reclamação que você ouvia muito entre o pessoal que estava tentando assistir era que ninguém fala daquele jeito, ninguém conversa desse jeito, diálogos não são autênticos. Vocês acham que isso é um vício de perspectiva nosso e que, por exemplo, se Grey's Anatomy fosse em português, a gente também ia achar os diálogos forçados? Ou que realmente existe um problema que os roteiristas no Brasil, ou os atores, enfim, alguém tem dificuldade de criar diálogos autênticos? Gente, não, acho que não, cara. Não é assim. A novela está sentada em cima de diálogos que fluem. Não acho que isso serve para a gente, assim. Realmente não. Agora, é claro, tem uma coisa assim, por exemplo, se um cara bate a sua carteira e sai correndo, a gente deveria gritar, peguem-no. Bicho, se você gritar, peguem-no, fodeu, ninguém vai pegar ninguém. Agora, você pega ele, pega. Só que é uma gramática de merda. Então, assim, é claro que é pega ele. Na hora de escolher, quando eu estou trabalhando, é pega ele. A Duca talvez escolhesse o pega ele, ao invés do pega ele. Mas na dublagem, Com peguem, certeza. né? Tire-me daqui. Então, essa é a, digamos assim, o melhor roteirista saberá fazer isso. Exemplo, a Ana Miranda, que não é uma roteirista autêntica, ela é uma escritora, faz muito bem isso com uma coisa entre o português antigo e o português novo. Ela faz isso muito bem na literatura dela, assim. E pautou, de certa maneira, a maneira como as novelas começaram a falar depois que o rigor antropológico chegou à novela das 8. E é um exemplo para mim, assim, de falar, olha, essa pessoa está falando meio tupi, ela quer que eu entenda que essa pessoa não está falando tupi, mas eu estou entendendo português. Esse jogo que é preciso fazer com o diálogo é circunstancial também. Mas também você não pode botar a gíria. Essa coisa da gíria, por exemplo, o português correto e a gíria são
fantasmas que ficam pairando em torno da gente quando você está escrevendo. Porque é aquela coisa, pega e não dá. Mas, às vezes, pega ele também, não vou botar pega ele no século XIX, entre dois nobres conversando. É complexo. Você tem que criar também digamos, uma sociolinguística para o trabalho. Entendeu? Eu lembro do João Emanuel falar, recebendo uma cena de um colaborador, falar assim, isso está em novelês. Minhas novelas não são em novelês. O novelês era o Pegno. Era prazer em vê-lo, doutor Augusto. Que bons ventos o trazem aqui. Né? Era esse tipo de diálogo, que é um diálogo totalmente canastrão. Oi, eu queria, na verdade, mais fazer um comentário que concordo com o Bonassi, um pouco do que o Prata estava dizendo, voltando na temática Netflix, indústria e tal. Eu acho que não dá nem para comparar, porque os Estados Unidos têm uma segmentação da indústria cultural enorme. E é aí que eles conseguem fazer várias temáticas para vários públicos diferentes, porque é isso, tem várias indústrias. E sem demérito, várias indústrias concorrendo com uma competência grande, numa concorrência real. Aqui a gente não tem essa concorrência real. Aqui a gente não tem várias pessoas investindo e que você tem que possibilitem essa competição real e que, por sua vez, possibilitem essa variedade de temas. E você sabe que você pode fazer uma série falando de metanfetamina, porque e mesmo assim essas séries, né, falar sobre um tema espinhoso, droga, tráfico, não sei o quê, e mesmo assim elas são um sucesso que é para além do nicho, né? E que eu acho também que tem a ver com uma educação que o espectador acaba tendo frente a essa variedade. A gente não dá para comparar o Brasil, em que, sei lá, eu não tenho essa porcentagem na cabeça, mas muito pouco tem acesso à TV a cabo. Então, é outra educação audiovisual, né? Então, enquanto nos Estados Unidos você tem pelo menos 90% das pessoas com a TV a cabo. Então, são públicos e educações audiovisuais completamente diferentes. É por isso que a resposta, eu acho, né, queria saber o que vocês acham também, a resposta para a novela aqui no Brasil é porque a gente tem um público e a gente tem uma condição de indústria, que vai ser diferente essa resposta fora, obviamente. Né? Quer dizer, eu acho. Queria saber o que vocês acham. Eu acho que o público é inteligente. Não, eu não estou colocando demérito, mas eu acho que uma educação audiovisual no sentido da própria diversidade, de temática, de mas tudo eu acho que a culpa, de novo, é nossa. Não tem essas coisas para eles. Sai carcereiro, sai sob pressão. Exato. Eles na medida assistem. que tivesse, se o público sucesso. brasileiro tivesse assistindo TV a cabo, assistindo, consumindo tudo isso mais, claro que ele estaria demandando mais dos produtos que ele assiste. Não estou colocando isso é o que eles pedem, isso é o que eles têm capacidade de assistir. Quando eu falo educação audiovisual, é do que a gente oferece. E da capacidade de competição entre as indústrias, que vai trazer uma variedade que aqui não tem. Eu acho que o público é capaz Desculpa te de interromper, qualquer Antônio. coisa, qualquer tema, é capaz de assimilar qualquer Exato. tema. Desde que você apresente o tema e a maneira como você conduz isso. Eu estava lembrando a gente estava falando de metanfetamina, o Valcir Carrasco fez Verdades Secretas, tinha cena do menino cheirando cocaína, que era uma coisa que eu nunca tinha visto na Globo, aquela coisa explícita, sempre foi muito mencionado, mas ali tinha cenas. Tudo bem, 11h30 da noite, mas eu acho que é um começo, né? E 11h30 da noite na Globo é mais de 15 pontos, né? Então é bem legal isso. E a coisa do suicídio também, né? Que a história se encerra com o suicídio, que é um tabu também, o cara conseguiu fazer isso. Então eu posso falar que eu não estou na Globo, então eu tenho várias críticas aos diálogos do Valcir, mas a maneira como ele conduz uma situação e consegue fazer o beijo gay, né? Que ninguém tinha conseguido ainda. Ele criou uma situação em que as pessoas torciam por aquele par, independentemente de serem dois homens. Isso é bem legal. E aí, daí, assim, de novo, fazendo a ressalva que eu posso não gostar dos diálogos, mas o cara consegue criar um caminho, uma situação para apresentar coisas que nunca foram vistas na TV aberta até ali, ou de uma maneira heróica, eu acho que. E aí é bacana porque você abre um espectro e a Globo espertamente não deixa que as pessoas que queiram ver isso vão para a Netflix amanhã, porque ela também vai ter isso na programação dela. Né? Quando ela sabe fazer o negócio, não é que ela seja super bacana, é que ela sabe que existe um público ávido por uma inovação, mas ela não quer abandonar quem é a massa maior, que ainda está vendo novela. Agora, assim, é preciso realmente avançar, e acho que eles têm feito isso de uma maneira brilhante. Não, quando eu disse isso, na verdade, eu não estava colocando a culpa no público, eu estava colocando a culpa na concentração da produção. É exatamente isso, é uma falta de oferta que acaba deixando as pessoas, enfim, com aquilo e
e querendo aquilo, porque você não ofereceu outra coisa, você não mostrou outra coisa. Você está no abismo entre o David Lynch, o cinema novo e tal, e as coisas que, enfim, poderiam estar no meio. Eu acho que eu também sou otimista em relação a isso. Eu acho que o mundo Netflix, o mundo do capitalismo de plataforma, etc., no Brasil, vem trazer coisa boa, principalmente na diversificação de investimentos, e, por sua vez, vai trazer uma diversificação de temáticas e vai fazer a coisa avançar como um todo, porque Agora, você desenvolve o mercado, né? Eu falando que a gente só está esperando a Netflix investir nas séries brasileiras o que ela investe em The Crown, né? Porque se continuar pagando 10 milhões aqui, 40 milhões lá Isso fora... é importante te falar também, porque a maneira como essas empresas atuam no Brasil não é a maneira como elas atuam fora do Brasil. Disse para você que o capitalismo deles era maldoso conosco. Exatamente. Você falou que não concordava comigo. Jamais querido. discordei de você. Pô. Não lembro disso. Não lembro disso. A HBO, por exemplo, ela faz uma série lá fora com uma sala de 14 roteiristas, com um roteirista-chefe, que ganha uma baba de dinheiro e fica aqui durante um ano. Quer ver um exemplo? Fica lá durante um ano. Quantos consultores vocês tinham sob pressão? Assim? Com quantos caras vocês falavam para ver como é que funcionava o sangue, o plot, o caralho? A gente tinha dois médicos. Isso, eu convido vocês a verem o final do House e ver lá medical consultant. Deve Não, ter eles pelo têm menos médico. uns 50 caras. Ô, Bonassi, eles têm médico na sala de roteirista. The Good Wife tem 3 advogados roteiristas, são advogados roteiristas, porque eles têm 3 diferentes formas de direito que estão representadas ali. No House e no ER, eles têm médicos na sala de roteirista. A gente não, a cena de Sob Pressão eu escrevi assim. Era assim, jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha, exclamação. Aí outro falava assim, deu, jogo da velha, jogo da velha. Passa o jogo da velha, jogo da velha. Acabou o jogo da velha, jogo da velha. Então manda o jogo da velha, jogo da velha. Também não tem. Porra, não tem jogo da velha, jogo da velha? Não. Como é que eu vou fazer jogo da velha sem jogo da velha? Tenta o jogo da velha. Não, isso é muito perigoso. Por quê? Porque pode dar um jogo da velha. Daí eu ligava pro Maranhão, o Márcio Maranhão falava, Maranhão, é assim, é uma cirurgia de uma pessoa que se acidentou e quando eles abrem tem que ver que tem alguma merda lá. O que é? O baço rompeu. Tá, o baço rompeu. Se o baço rompeu, precisa do quê? Ele precisa de uma pinça Kelly, ele precisa de uma linha de 2 milímetros, precisa sei lá o quê. O que pode estar faltando aí que ele vai ter que adaptar com alguma coisa? Tal coisa, tal coisa. Então, a gente ia preenchendo assim. Se estivesse na sala, não tinha jogo da velha. Era tudo... Nossa, esse exemplo, para mim, diz muito. Assim, diz muito mesmo. Muito bom. A qualidade, de qualquer modo, tem muito a ver com o tempo investido na criação. Isso é preciso dizer. Que dinheiro é importante, é gostoso, a gente compra vinho, bebe e come caviar. No entanto, é bosta. Porque também tem que ter... Sabe assim, não adianta ter muito... Está aí o material que a gente vê na internet, às vezes, que tem um alto valor de produção, mas não tem nada para dizer. Né? Mas o dinheiro compra o tempo para a gente. Né? Nesse sentido, o tempo... Né? A gente tem tempo para fazer. Bom, eu queria saber, vocês, como roteiristas, o que vocês esperam dos atores quando vocês terminam um texto e entregam esse produto para eles? E qual seria a diferença entre preparar um roteiro, por exemplo, para uma novela, e a maior diferença de preparar um roteiro para uma série? Entre um passo a passo, rapidamente, assim. Preparar para uma novela e preparar... Bom, e o que vocês esperam dos atores? O que eu espero dos atores? Olha, eu espero que eles... Não, é porque muita... Eu estudo rádio e TV, eu estou no 8º semestre de rádio e TV. E a gente sempre tenta conversar com os atores e transmitir o que o roteirista da nossa pequena equipe ali do TCC produziu. E, muitas vezes, a gente, como produtor de TV, não sabe o que o roteirista quer passar para o ator. Então, como eu tenho grandes roteiristas aqui na minha frente, eu queria saber, tipo, se fosse um ideal, uma utopia, assim, tipo, eu tenho esse roteiro, o que você espera do ator? Bom, eu acho que assim, o roteiro já tem que deixar claro o que ele quer. Né? Se não deixar claro o que quer, está ruim. Né? Tem que estar claro no roteiro. Né? O que ele quer do ator, o que ele quer do diretor, enfim, tem que estar ali claro. Né? Em novela, você acaba escrevendo, pelo menos os personagens principais, você acaba escrevendo já pensando em alguns atores. Pelo menos os principais, você pensa em alguns atores já. Você já escreve para aquele ator.
né? Você escreve pensando. Às vezes não dá certo, às vezes você quer um ator, né, por 1000 problemas, o cara está ocupado, não pode, você tem que adaptar para outro, às vezes se mexe no texto, porque não é exatamente aquele ator e tal. Mas, assim, a princípio, você já tem, o roteiro tem que estar claro já, para qualquer ator e para qualquer diretor, né? Senão é ruim, senão o roteiro está ruim. Né? Eu acho que é isso, né, Antônio? Tem uma outra grande diferença também, que assim, na novela você vai escrevendo e nas primeiras semanas você já vê o ator atuando. Então você tem um papel que é médio, pequeno às vezes, e tem um ator que é fantástico e o público adora. Então você começa a crescer esse ator. Quando você escreve a série, você escreve agora essa nossa série, a gente vê os 6 episódios, a temporada inteira, pronto. Aí descobrimos que o meu personagem era Marisa Hort. Aí ferrou, porque ela era pequena Então a gente começou a ver onde é que a Marisa Hort pode entrar aqui. Aí você reforma o seu negócio para você dar mais espaço, porque você tem uma grande atriz. E às vezes o contrário também. Você tem um personagem que é grande e o ator não é tão bom, mas aí já era, porque vão filmar e já está pronto. E na novela você pode contornar, né? Você pode. A gente, por exemplo, eu tenho um exemplo, Mohamed Harfouk, que fez no Cama de Gato, ele entrou como policial 1, ele não tinha nem nome. Mas ele foi tão bem, assim, que a gente começou. Primeiro a gente deu um nome para ele, depois aí ele já tinha um romance. Aí na outra novela a gente falou: não, vamos chamar esse cara e vamos dar um papel para ele. Aí ele tinha 3 mulheres na outra novela. Quer dizer, ele já tinha um papel grande e tal. Quer dizer, é aquilo. Eu acho que não tem papel pequeno, não. Eu acho que quando o cara é bom, ele pegava, em cada cena que ele aparecia, ele crescia o papel, entendeu? Então, a gente tem muito isso de quando a gente gosta muito do ator, assim, o ator estimula muito a gente a escrever e inspira também a gente a criar algumas outras coisas, né? E a gente conta também com a colaboração do ator. Por exemplo, o Domingos Montanhera, a gente fez muita coisa para ele que ele podia usar a experiência dele como palhaço no circo, a experiência dele no circo, Zane, como diretor também. Ele ajudou a Amora a dirigir algumas cenas, criou algumas cenas para ela, e a gente também criou sequências inteiras para ele, porque ele tinha aquele know-how do circo, sabe? Uma outra coisa que me ocorreu aqui, estou falando muito, vocês falam para falar menos se estiver falando muito, mas, na verdade, é assim, todos nós... Tem um livro do Sidney... Um Dia de Cão. Deu branco. Sidney Lumet, chama Making Movies, Fazendo Filmes. E que ele fala que o maior elogio que ele tem a qualquer pessoa da equipe, quando ele está fazendo um filme, é: estamos fazendo o mesmo filme. Então, chega um momento em que a gente está escrevendo o roteiro em que eu sou funcionário da história. Essa história é minha patroa. E ela está me dizendo que essa cena está errada ou que essa cena está certa. E eu quero que esse ator ou essa atriz seja funcionário dessa história e que esse diretor seja funcionário dessa história. Todo mundo tem que trabalhar para fazer aquela história dar certo. E aquela história não é o meu texto, porque é uma história que foi composta também, tem uma hora que ela vai se criando e vai tendo suas próprias regras. O Nelson Rodrigues fazia uma crítica mordaz ao teatro brasileiro, que ele falava que no teatro todo mundo queria ser gênio. O cinegrafista queria ser gênio, o iluminador queria ser gênio, o ator queria ser gênio, os diretores queriam ser gênio, e aí ficava uma coisa de louco. Ficava uma coisa colorida, histriônica e barulhenta, porque não estava ninguém trabalhando em cima daquele texto para fazer aquele momento daquela peça. O ator pequeno queria ter o seu momento genial. O ator grande queria ter o seu momento mais genial ainda e queria mostrar que ele ia ser um Hamlet melhor do que qualquer Hamlet que já fez, entendeu? Então ele jogava a caveira para cima, fazia embaixada com a caveira, Yorick, entendeu? Não é isso. Você tem que fazer o que está lá. E eu tenho que escrever também o que está lá no éter, mas botar lá o que está lá e todo mundo fazer a mesma coisa, assim, montar é um quebra-cabeça, assim, tem um lugar certo para as peças. Tem uma hora que você está fazendo e você sabe qual é o lugar certo. Não dá para você botar o azul do céu aqui no portão do palácio do quebra-cabeças, entendeu? Tem que ficar no azul. Eu acho que o ator tem que se encaixar nisso, assim. Eu acho que é isso. Eu acho que a história é soberana, sempre, sabe? Eu não acredito, por exemplo, nessa coisa de não está dando certo, vamos mudar toda a novela. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que você tem que respeitar a sua história e acreditar nela. Se você não acreditar, está ferrado. Oi, meu nome é Ana Duran, sou roteirista também.
relativamente início de carreira, e queria só botar um pouquinho de lenha na fogueira na história de não tem mão de obra qualificada e tudo mais, blá, 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 blá. A Globo é um caso à parte, porque, né, tem seus próprios quadros internos, né, não tem uma coisa tão grande de ficar contratando gente de fora o tempo inteiro, e eu não sei exatamente como é essa coisa de receber materiais de fora, não sei como funciona lá, não sei se isso é uma coisa Agora totalmente... você já sabe para quem mandar. não sei se é uma coisa totalmente aberta, mas, assim, pelo menos trabalhando no cenário independente, né, de produtoras, cenário independente, eu digo, as produtoras que estão fazendo coisas para os canais, estão fazendo coisa para a Netflix e tudo mais, e também via editais, tem duas questões. Uma está tendo uma discussão agora que os editais para desenvolvimento, às vezes, ou para produção de novas coisas para a TV, onde a coisa do autor é ainda mais, né, importante do que a questão porque às vezes no cinema essa coisa do filme de diretor, né, ou mesmo às vezes para uma produção de um filme que é mais focado na coisa da dramaturgia e não tanto da coisa do autor, onde o que é avaliado é o currículo do diretor desse filme ou dessa série e não do roteirista. Então, já existe uma desvalorização que vem de um sistema de avaliação do que vai ser financiado ou não. Outra coisa de salas que estão acontecendo, eu conheço vários roteiristas, bons roteiristas, que já fizeram trabalhos e que, às vezes, não conseguem trabalhos, enquanto eu escuto histórias recentes de executivo de canal que veio ser chefe da sala de roteiristas, sem nunca ter participado de uma sala de roteiro de televisão, gente que veio também de fora, por uma imposição de negociação também, foi ocupar um espaço às vezes não de chefe de roteiro, mas um espaço de roteiro, sendo que a pessoa também nunca tinha estado, ela não entra como assistente, ela entra como roteirista. Parente do dono da produtora, o diretor do projeto, que às vezes nunca esteve também numa sala e quer se meter a estar ali e exigir coisas, sendo que tem gente mais qualificada para isso. Isso está acontecendo direto, não é um caso, nem dois, nem três que eu estou ouvindo no mercado, né? E também tem a questão que a gente não tem uma cultura, por exemplo, eu acho que, para além não é nem o dinheiro ter 14 roteiristas na sala, mas o fato de uma cultura que tem nas salas de roteiro nos Estados Unidos, que existe o roteirista sênior, existe o roteirista júnior, existe o assistente de roteiro, e sempre existe. E isso é uma maneira de você renovar os quadros, você trazer gente nova para aprender em sala. Eu não vejo isso acontecendo aqui com tanta clareza. Porque você falou, os canais também pagam pouco, tem pouco tempo, tem pouca gente. Então, tem um grupo, por exemplo, de mulheres roteiristas que têm se comunicado pela internet, que têm se reunido para abrir mais espaço para as mulheres estarem nos projetos, que tem gente que está por iniciativa própria falando, olha, gente, eu estou tentando arrumar minha agenda para dar mentoria para alguma pessoa, alguma mulher que está começando no roteiro, para me acompanhar. Eu não tenho como pagar, claro, eu não vou exigir trabalho dessa pessoa, mas eu vou abrir meu espaço de trabalho para ela estar comigo, para ela aprender, para eu também dar feedback no que ela for fazer, se ela quiser se envolver. Mas isso é uma maneira que a gente está encontrando de trazer gente nova e dar mentoria para as pessoas conseguirem estabelecer. Mas quem ainda já não está nesse estado que tem a mentoria, mas ainda também não está estabelecido, às vezes não consegue espaço, e não é porque não sabe escrever, porque não sabe fazer, porque não é o engenheiro, não tem a carpintaria. Mas porque é isso, porque a gente que está sendo colocada meio forçando uma barra ali nas salas de roteiro ou nos projetos de cinema, que também tem bem menos gente, que às vezes não tem competência para estar fazendo aquele roteiro, que tem gente que tem mais competência e não está, por uma questão política. Enfim, só jogando aí essa... O bacana de trabalhar com TV aberta é que, se eu não der audiência, daqui a uma semana o cara vira um pé na minha bunda e eu vou embora. Então, eu tenho uma clareza muito clara, uma evidência muito grande da qualidade do trabalho. Ou você faz, entrega e o negócio resulta, ou não resulta. É simples assim. E tem 14 caras quando precisa, tem 4 quando precisa, mas o fato é o seguinte, a gente recebe o boletim de audiência e está funcionando, a história está ficando em pé, você tem este feedback. A dor e a delícia da produção independente é que ninguém controla ninguém. Esse cara, o chefe, é óbvio que o cara tem que ter o projeto na cabeça e delegar funções. Quem é o cara que tem o projeto na cabeça? O meu projeto eu trabalho com 4 roteiristas, eu sei o que pedir para eles. Sim, tem clareza no trabalho, todo mundo estudou, todo mundo fez a pesquisa, tal. É uma questão de trabalho, de profissionalismo. Porque se o cara é burro, não sabe fazer, não vai. Esse negócio não vai funcionar. Não vai resultar nem em série, se vai resultar em alguma coisa isso. Porque é muito caro para fazer cagando. É muito caro. Sabe, uma porcaria de um episódio é R$1 milhão.
Ninguém brinca com isso. Então, assim, tem que ser sério, tem que ter o projeto, tem que botar em pé e tem que ter as pessoas para fazer. E as pessoas que fazem deverão ser competentes. Onde eu trabalho, quem não é competente roda. Mas você tem razão numa coisa que você falou, porque o que eu expus aqui, tem que estudar, tem que fazer lição de casa, barará, barará, eu estava dando já por normal que não existe esse sistema que você falou. Nos Estados Unidos, você pode não ler esses livros, porque você vai entrar como júnior nessa sala e você vai ascender meritocraticamente, e você vai aprender na indústria, né? É impressionante como as pessoas lá parecem cineastas de 19 anos que sabem fazer coisas, porque estão nesse meio, estão nesse sistema, estão nessa escadinha, é isso. Você tem essa hierarquia, e é uma hierarquia justa. Né? O cara que está em cima sabe mais, o cara que está embaixo sabe menos, e as pessoas vão entrando. Então, isso que eu falei, ler Aristóteles, eu fiz isso tudo enquanto eu tinha outra profissão. Eu não estava tentando pagar as contas como roteirista. Eu era cronista, eu escrevia livro institucional, eu escrevia bula de remédio, escrevia qualquer coisa e estudava. Mas o ideal seria esse, né? Que você pudesse estar nesse sistema. Mas isso daí do tio, do primo, da dona da produtora, você vai encontrar no roteiro, na agropecuária, na odontologia. Isso é o Brasil. Oi, meu nome é Thiago. Eu não tenho exatamente uma pergunta, mas umas ideias que ficam pululando na cabeça quando a discussão começa a acontecer, né? Essa questão do papel do roteirista, do roteiro, o diálogo de qualidade que o rapaz falou, se os diálogos do 3%, por exemplo, são ruins no roteiro, ou eu levanto a pergunta se isso é um problema de roteiro, ou se isso é um problema de atuação, ou se é um problema da direção, ou se é um problema do público que está incomodado com aquilo. Realmente todo mundo se incomoda. Eu me incomodei, eu estou assistindo agora a série, mas uma coisa é fato, é uma série brasileira que está no Netflix. É uma das maiores séries, é uma das séries estrangeiras mais assistidas na Netflix americana. Então, alguma coisa tem de bom, alguma coisa tem de qualidade nesse trabalho que eles fizeram. E aí eu penso assim na questão do mercado, do espaço, da falta de profissionais qualificados para roteiro. Não é só roteiro, né? A gente precisa de profissionais qualificados. Eu sei que existe a falta de profissionais qualificados em todas as etapas da pré à pós-produção do audiovisual no Brasil, ao mesmo tempo que tem um monte de gente que não está conseguindo trampar. Será que é por falta de qualificação deles mesmo, ou é por uma falta de espaço de entrada no mercado porque tem pouca produtora? Tem pouco espaço para ter mais produtora porque não tem grana, não tem quem investe. Então é o sistema que está problemático da onde vem a grana para bancar essa galera, para a galera poder ter tempo para escrever, para desenvolver um produto melhor, para se desenvolver melhor. Sei lá, tipo, 20 anos atrás, a quantidade de cursos que você tinha para se formar, para trampar no mercado do audiovisual, era muito diferente do que a gente tem hoje. E hoje o mercado de trabalho, com certeza, mudou muito, porque inúmeras plataformas surgiram nos últimos 20 anos, desde do boom da internet, enfim. E aí eu penso assim, que, por exemplo, até o próprio 3% teve que importar um continuista do Uruguai, se não me falha a memória, porque eles disseram que não tinha continuista qualificado aqui no Brasil para tocar a produção deles. Aí eu fico nessa inda e vinda, assim, tipo, o que a gente tem que fazer primeiro? É o ovo ou é a galinha? Sabe? Tem que criar um mercado para a galera poder se profissionalizar, ou tem que ter mão de obra qualificada para poder desenvolver o mercado, ou tem que criar uma demanda por um produto para poder desenvolver o produto, ou a gente tem que continuar batalhando para criar o produto, para daí mostrar para a galera que o público não é burro, eles conseguem, né? Então, assim, o lance da temática de produção, você consegue... Enfim, eu sei que está um pouco confuso, mas, como eu disse, eu não tenho uma pergunta específica, mas esse raciocínio fica na minha cabeça, sabe? Eu fico meio pulando daqui para lá quando eu converso com os meus amigos, quando eu ouço conversas como essa que vocês estão tendo aqui no palco. Isso é muito legal, assim, isso instiga bastante a pensar o que eu faço, sabe? Eu tenho uma pequena produtora e a gente está buscando os caminhos dentro dos editais e das leis de incentivo, e estamos tentando entender como tudo isso funciona, como é que é a dança e
como que a gente consegue pôr as nossas ideias para fazê-las acontecerem. Né? Então, assim, como que a gente consegue desenvolver o raciocínio e ajudar a desenvolver o mercado. Porque se está todo mundo aqui no auditório é porque a gente gosta do assunto, a gente quer trampar com isso, a gente quer ver as nossas ideias acontecendo. E aí, né? Mas qual é o caminho? O que falta para esse caminho ir para frente? Força de vontade, eu sei que não falta. O diálogo está acontecendo, mas e o fôlego, e a grana? Eu te sugeriria falar com o Thiago Dottori. Ele é a pessoa que mais sabe sobre isso no Brasil. Eu realmente não sei sobre isso. Eu estou empregado lá, eu não sei como funcionam os meandros de lei. Mas você agora há pouco falou disso, que existe os caras estão ávidos, estão com drone procurando as pessoas e basicamente, enquanto não há trabalho, você tem que tentar pagar as contas com outras coisas, enquanto você se desenvolve como profissional à espera desse mercado que está aparecendo, eu não sei, né? Não, eu acho que também depende, assim, eu passei 10 anos fazendo vídeo institucional. Era uma merda, mas amoleceu o meu texto. Produzir documentário sobre pintura de veículos para Volkswagen, para Brastemp, para lá, você pega um ritmo de trabalho. Você acorda às 9 e tem que escrever, ensinar um mecânico a mexer no motor. Então, assim, qual é? Qual é a sua? Tu queres abrir uma produtora e no dia seguinte ganhar a palma de ouro, malandro? Não, estou apenas te provocando, né? Não, porque assim, eu estou falando da formação, apenas do aspecto formação. O mercado é muito pequeno, é um país que agora tem, dizem, 1/3 de desempregados, quer dizer, o mercado de trabalho em geral no Brasil é pequeno e o nosso, em particular, é muitíssimo pequeno. Então, tem uma coisa aí que não vai ter lugar para todo mundo mesmo, que implica em você procurar a sua excelência, seja qual for. De todo modo, eu, como já estou velhão, diria o seguinte: demora até você ficar bom a ponto de não ter mais medo. O cara te liga, Bonação, tem aqui uma série. E, assim, metade da minha vida, durante 40 anos, eu achei que eu era impostor, cara. E não é uma questão psicológica, demora. Para você ter segurança profissional, o cara te faz um pedido e você fala, não, agora eu vou contar. Isso demora. Isso é formação. Eu vejo um filme por dia e leio um livro por semana desde que eu tinha 20 anos. Então, você tem que ter repertório, porque na hora que você tem que desenhar um crime e contar uma história, você não vai, quero matar esse cara diferente. E é repertório. Então, eu só posso te dizer o seguinte: leia pra caralho. Leia, 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 veja filme e escreva. Escreva literatura, se você não pode ainda. Mantenha o instrumento afiado. É a única coisa que você pode fazer num país de mercado muito pequeno mesmo. Lamentavelmente, a maioria fracassa. Né? Não se pode falar isso em público, afinal, mas a maioria fracassará. Tem um... Acabou. É só o mundo real, assim, na boa, cara. Sim, não, mas é verdade. Tem uma questão muito louca que eu questiono muito as pessoas com quem eu converso sobre isso, que é essa ansiedade de querer o sucesso aos 25, sabe? Você não vai conseguir, eu acho que isso é um raciocínio errado. Você tem que errar muitas vezes. E com 25 anos, você está começando a errar. Sabe, com 18, quem com 18 sabe o que é da vida, e a gente tem que prestar um vestibular para fazer uma faculdade, blá. O lance de antigamente, assim, Leonardo da Vinci, que foi aprendiz e teve seus aprendizes, esse lance de você construir a carreira devagar e aos poucos, acho que talvez também falta um pouco. Né? As coisas têm melhorado. Antigamente, o Glauber ia com 2 folhas de papel sulfite na Embrafilme e pegava R$500 mil para fazer a Idade da Terra. Ele era bom, ele chegava ao fim, produzia um resultado lá. Aí teve a lei do audiovisual. Você só conseguia a grana pública se tinha um roteiro e um plano de produção. Inventou a minha geração de roteiristas a lei do audiovisual. Criou uma profissão que não havia. Eu fui roteirista de cinema por 15 anos e paguei bem minhas contas, tomei vinho, tive carro. Sabe assim, consegui num mercado que não era o que agora é salário. Agora eu sou o ganho perudo de Natal do Roberto Marinho. Não é, mas assim, o mercado melhorou em geral. Por quê? Porque se exigiu do mercado o profissionalismo, o roteiro. Isso que estamos fazendo é um resultado dessa competência. E mais, os projetos pagos pelo Ministério da Cultura recentemente, esses núcleos de criação, é a melhor solução para o que você está dizendo. Até as pessoas do poder público entenderam que era preciso formar gente. A Globo tem um programa de trainee.
É preciso formar aí, porque a indústria consome essas pessoas muito rápido, do jeito que a indústria quer. Não estou dizendo que é o que você quer fazer, é o que a indústria vai te pedir. Precisa ver se tu és disciplinado para atender. Entendeu? Mas, assim, a ideia de formação de mão de obra em paralelo é recente, é boa. Assim, eu louvo a iniciativa de quem teve a ideia de que você, para desenvolver um projeto, tem que ter um núcleo de criativo e tal. Então, assim, todo mundo está entendendo a necessidade da boa formação. E ela vem acontecendo, junto com a abertura pífia do mercado num país pobre e burro. Você vive num país pobre e burro, que não, assim, em que o que a gente faz é inútil, de certa maneira. A pessoa não precisa do que a gente faz. Ela vai comer arroz e feijão no dia seguinte, vai continuar trepando, defecando, sem o que... Entendeu? Como é que você faz um produto que não interessa a ninguém ser interessante? Isso é mágico, cara. Tem uma coisa importante no que o Bonassi falou dos vídeos institucionais, porque eu acho que muitas vezes a gente sofre demais porque querer fazer por querer pagar as contas com aquilo que a gente ama. E, às vezes, é importante separar. Eu quero fazer uma série, eu quero fazer um roteiro de longa, e eu vou fazer isso aqui, só que eu preciso pagar o aluguel. Então, eu vou, talvez, trabalhar como garçom, ou eu vou fazer vídeo institucional. Eu fazia crônica, eu fazia textos institucionais também, escrevia para revista da Unilever, fazia freela para agência de publicidade, inventando nome de amaciante, 500 nomes de amaciantes. Luft, left, pluft, ploft, plom, 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 plim, plim, plom, 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 plem, plom, plem, plof, flof, vlof, vluf. Fazia, e era legal, isso me ajudou muito. Depois descobri que isso me ajudou muito, porque criar nome de amaciante... Teve um freela que eu peguei, que era criar um nome para tinha que ser o mesmo nome para um amaciante, um detergente e um alvejante. Não dá, porque o amaciante é fofo, o detergente é Ajax, entendeu? Isso é literatura, a forma mais ridícula, mas é literatura. Mas, enfim, eu estava pagando as contas de um jeito e buscando as coisas do outro. E, aos poucos, esses dois lados foram se encontrando. Assim. Então, às vezes, senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. Assim. Às vezes é isso, você pega essa produtora e vai fazer vídeo de pintura de carro. Ou não é nem na produtora. A produtora vai ser para fazer isso e sua grana você vai tentar achar em outro lugar. É pouco romântico. Assim. Isso é uma coisa de um país pobre, subdesenvolvido. Mas você tem que pagar as contas e você tem que fazer o que você quer. Você não dá para abrir mão de nenhuma das duas coisas, senão você está ferrado. Então. Eu já trabalhei em revista de surf. Não é tão mal assim. Acreditem. Você fez Miguel tem umas pornografia, você fez? Pornografia, você fez? Eu fiz não, pornografia. Ganhava R$500 da revista Internacional, lembra? Isso é muito legal. Era você que me Mas, Bonassi, você fazia o... Não, o que era legal é que na primeira vez, cara, o cara me ligou e falou assim, Bonassi, e o sexo anal, Bonassi? Falei, como assim? Cara, o cara comeu a mulher e não comeu com ela. Como é que é isso? Aí tive que reabrir o conto e colocar a partezinha do sexo anal. Você aprende, tudo você aprende. Aí depois já conseguia fazer o menu completo em cada conto e tal. Mas você aprende até isso. Gente, acho que foi muito proveitoso. Assim, eu adorei, não sei vocês, mas estava muito bom. Alguém... É legal terminar com sexo anal, né? Como já disse o seu patrão. Estamos fodidos mesmo, gente. Eu acho perfeito, perfeito. Eu não queria encerrar assim, quer dizer, estou encerrando, mas se vocês tiverem algo mais a dizer depois do sexo anal, também fiquem à vontade. Né? Talvez eu te amo, amor. Para terminar com romance, né? Tá ótimo. Mas sexo anal também é romance. Bom, é isso.